Olá, sapientes, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou super bem acompanhado, como sempre, aqui com o Luís. Luís, hoje vamos fazer um exercício super interessante que eu acho que muita gente em Portugal precisa de começar a fazer e entender, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que existe muita confusão e esperemos que isto ajude a clarificar aí o pessoal, não é? É isso. Convém fazer um disclaimer. Isto vai ser a nossa opinião, ok? No entanto, a bússola política que vamos partilhar é o principal ensinamento, ok? Esse é o principal ensinamento para nós deixarmos de ver a política de uma forma tão unidirecional e passarmos a perceber que ela é tridimensional, ok? E perceber que não é só uma questão de esquerda nem direita. Nós hoje até nos vamos tentar abster desses termos, esquerda e direita, para nós conseguirmos ser mais precisos numa análise efetivamente daquilo que classifica a atuação política. Então, esse é o principal objetivo do vídeo de hoje. Claro que nós vamos aproveitar para também criar, se calhar, um pouco de polémica relativamente onde posicionamos os diferentes partidos de Portugal e digam-nos nos comentários se concordam connosco, se discordam, mas o mais importante é vocês aprenderem que a política é tridimensional e que é importante nós avaliarmos as coisas de uma maneira muito mais concisa e sólida do que simplesmente classificar tudo como esquerda e direita. É isso. Então, vamos a isso. Bora lá? Vamos. Portanto, temos aqui... Quer explicar aqui esta bússola? Basicamente, isto é uma bússola política, ok? Isto é uma espécie. Há quem lhe chame várias coisas, isto é uma bússola política, é apenas uma das variantes. É provavelmente aquela que estamos mais familiarizados em Portugal, dadas as várias simulações que alguns jornais, rádios e diferentes instituições foram fazendo, às vezes em preparação até para as eleições passadas. Então, nós temos aqui uma distinção entre aquilo que é as políticas económicas classificadas mais à esquerda, ou seja, tudo que seja anticapitalista, mais ligado ao socialismo, e tudo aquilo que é economicamente mais à direita, ok? Ou seja, aquilo que tem a ver com mais capitalismo e mais mercado livre. Depois, no eixo vertical, nós temos mais atuação do Estado, mais presença do Estado na vida das pessoas e, como tal, mais autoritarismo, porque a única forma do Estado estar presente na vida das pessoas é exercer força, seja qual for o âmbito, e depois mais liberdade das pessoas perante a atuação do Estado, como tal, mais libertarianismo, ok? Então essa é a forma como nós temos aqui a bússola política. Existem outras bússolas políticas. A principal razão por nós termos escolhido esta é porque é que se calhar a mais frequente nas discussões que nós vemos aqui em Portugal e como tal é algo que vocês vão reconhecer noutras situações. No entanto, há outras bússolas políticas, tenham atenção a isso. Esta é só uma forma de vos fazer pensar além daquilo que é a forma bastante redutora de ver a política, que é esquerda e direita, ok? E é importante nós sermos precisos nas análises que fazemos, porque muitos partidos efetivamente têm o que nós tipicamente classificaríamos como medidas de esquerda e ao mesmo tempo medidas de direita. São conservadores nos costumes e etc, na atuação, querem liberdade económica, mas ao mesmo tempo se calhar querem atuação do Estado noutras coisas. Portanto, é importante sermos um bocadinho mais precisos nesse sentido. Bora lá classificar aqui os diferentes partidos. Luís, qual é que tu achas, qual é que tu arriscarias aí dizer que é o mais óbvio e que não vai criar qualquer tipo de polémica? Eu acho que é o PCP. Não é? Eu acho que o PCP é aquele que é o mais óbvio e que acho que toda a gente, ou 99,9% das pessoas vão concordar, não é? Portanto, não é muito difícil. Então onde é que tu colocarias? Pronto, é claro que é um partido anticapitalista, do mais anticapitalista que pode existir. É um partido altamente autoritário, porque procura a implementação desse sistema de forma revolucionária, a partir da força, mesmo para quem já viu e assistiu aos diferentes debates aqui em Portugal relativamente ao pós-25 de Abril, era o que distanciava mais um PCP de um PS, era nós ambos queremos o socialismo, mas nós queremos de forma democrática, tu queres uma ditadura do proletariado. Eles admitem isto e, além disso, eles também hoje, não só nessa altura, mas hoje, apoiam vários regimes antidemocráticos e totalitários, tal como é o caso de Maduro, por exemplo. Não sei se tens aí a notícia preparada para mostrarmos aí à malta. Sim, tenho aqui. Portanto, Aí está. pronto, acho que é claro e óbvio, não é? Quando um partido saúda a reeleição de alguém que é altamente autoritário, não é um ditador, pronto, não há outra maneira de dizer, não é? Acho que está tudo dito. Não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo, porque acho que é óbvio. Não é? Exatamente. Ou seja, em resumo, é do mais anticapitalista que pode haver, procura a implementação de um comunismo onde nem existe propriedade privada, não existe qualquer detenção de bens de propriedade privada em mercado livre, também não existe Estado, também não existe moeda, ou seja, por isso é que eles dizem que o comunismo verdadeiro nunca existiu, e é verdade, o que nós tivemos foi experiências socialistas, socialistas a sério, não é? Já chegámos lá, e altamente autoritário porque o procura a partir da coerção e da força, tal como nós vemos atualmente no regime chinês, no regime da União Soviética, no regime da Venezuela atual, no regime cubano,
portanto, acho que isso nem sequer entra em grande debate. Não existe nada mais extrema-esquerda do que o Partido Comunista, e nós aqui, olhando de uma forma mais tridimensional, eles são efetivamente bastante autoritários e completamente anticapitalistas, portanto, anti-mercado livre. Portanto, eu acho que estão bem posicionados aí. Estão no local certo, não é? Altamente autoritários, portanto, completamente anticapitalistas, portanto, estão no local certo, não é? E acho que é o mais óbvio de todos, acho que é o mais óbvio. A seguir, quem é que tu metias, Marco, a seguir? Quem é que achas que é a seguir? Bora tentar ir então, seguir a ordem do nosso hemiciclo na Assembleia da República, a perceber se faz sentido ou não, até essa ordem do hemiciclo. A seguir ao PCP nós temos o Bloco de Esquerda, não é? O seu ladinho, não é? Portanto, como é que tu classificarias o Bloco de Esquerda aí? Sim, o Bloco de Esquerda eu diria que é menos autoritário do que o PCP, sendo ainda, obviamente, autoritário, mas menos. E anticapitalista também, mas menos do que o PCP. Era como eu iria classificar. Portanto, eu acho que o local que eu acabei de meter aqui, acho que é o indicado. Portanto, continuam dentro da mesma linha, mas não são tão, digamos assim, não são tão extremistas. Eu concordo. Eles são, se calhar, têm uma perspectiva mais trotskista da coisa, não é? Eles são claramente socialistas na verdadeira interpretação da palavra. Eles não são tão antidemocráticos como o PCP, no entanto são puramente anticapitalistas e bastante autoritários, nomeadamente em algumas propostas que têm relativamente à sua abjeção total à livre aquisição de meios de propriedade privada. Nomeadamente nós temos aí uma notícia pré-preparada, onde eles propõem novos impostos a heranças, por exemplo, que é algo que provavelmente mais motiva o teu trabalho na tua vida, deixar uma coisa para as próximas gerações, para os teus filhos, construir uma herança para as gerações vindouras. Eles propõem impostos sobre heranças, para as grandes fortunas. Nós temos, por exemplo, o imposto de Mortágua, não é? De casas que superam os 500 mil euros, se não estou em erro, que foi a Mortágua que propôs e conseguiu aprovar. Existem várias coisas que os tornam anticapitalistas. Deixa-me só dizer uma coisa, Marco, porque Claro. Acho que é importante realçar aqui esta questão do Bloco, que propõe um novo imposto sobre heranças e grandes fortunas, e reparem qual é que era a proposta. Abrangidas doações e heranças com valor superior a 1 milhão de euros e grandes fortunas a partir de 1,6 milhões de euros. Marco, eu não sei o que é que tu achas, mas para mim, primeiro, fosse a fortuna que fosse, na minha opinião, seria errado. Mas dizer que uma fortuna de 1 milhão de euros é uma fortuna elevada quando os preços, por exemplo, do imobiliário estão completamente inflacionados, não é? E uma pessoa... Basta ter 2 casas em Lisboa, basicamente. Exato, se calhar até numa boa localização. Numa boa localização. Mas existem muitos... Aliás, a maior parte dos milionários em Portugal é através de imobiliário. E a maior parte dessas pessoas que são milionárias, digamos assim, não têm dinheiro. Ou têm pouco dinheiro. Que é uma coisa engraçada. Porquê? Porque está nas casas e não tem o dinheiro. Pede 50 mil euros, a pessoa não tem. Porque está tudo nas casas. E é muito comum, eu não sei, mas deves ter aí a casa aí em cima, perto exemplos iguais. Eu conheço aqui senhores com 75 anos, 80 anos, que a vida deles basicamente foi, trabalhavam, fosse em Portugal, uns trabalhavam também fora, e o que é que faziam? Sempre que tinham dinheiro suficiente, compravam uma casa. É isso? E foram fazendo isso a vida toda. E os preços ao longo dos anos foram valorizando, não é? Ou a moeda foi desvalorizando, como queres dizer, mas o preço foi sendo inflacionado. E hoje tem 10 apartamentos e cada apartamento vale 200 mil euros, em média, digamos assim. Portanto, são 2 milhões de euros. Perguntas à pessoa quanto dinheiro é que recebe de reforma e que se calhar recebe, sei lá, 1.000 euros de reforma, depois recebe as rendas de cada propriedade, tirando aquela que ela mora, e se calhar uma que está para a filha, outra que está para a neta, whatever, seja o que for. Mas não é uma pessoa extremamente rica. Pronto, é uma pessoa que tem 10 apartamentos, ok, tem várias propriedades, mas umas é para si, outras é para a sua família, não é? E depois tem uma outra para receber uma renda, pronto, mais umas rendas, pronto. Sim, mas isso é o que comprova a sua perspectiva anticapitalista, porque eles estão zero interessados em perceber a legitimidade voluntária da aquisição desses meios, mas automaticamente assumem que teres mais meios te torna ilegítimo.
Isso. Por isso é que eles propõem taxar as pessoas com umas Sim, ou heranças seja, superiores a 1 milhão. eles acham errado que quando este senhor falecer, a casa fique, por exemplo, eh, para os netos, por exemplo, ou para os Isso, filhos. Acham errado, acham que não é legítimo, não é? isso. Porque o teu avô trabalhou, mas agora tem de ser para o Estado. Porque é que eu Porque eles, viria eles buscar querem para ti? forçar uma igualdade societal. Não é? Temos de ter atenção que o facto os partidos nunca propõem o que realmente querem, ok? Isso é a lição número 1 na política. Os partidos nunca propõem o que realmente querem. Eles propõem uma pequena fatia do que querem, porque se eles propusessem realmente o que querem, provavelmente as pessoas não votavam nele. Por isso é que temos uma epidemia centrista em Portugal, porque eles propõem sempre ali um bocadinho do centro, porque é o que as pessoas querem ali, o que as pessoas querem acolá, para tentar abranger toda a gente. O que o Bloco de Esquerda queria, provavelmente, e que está alinhado com a sua perspectiva trotskista da sociedade, é efetivamente eliminar heranças. Agora, como é que eles começam isso? Eliminando-as de 1 milhão e 1,6, não é? Que é o que eles propõem aqui. E isso é o que eles propõem agora. Que, Agora, na minha opinião pessoal, não é muito dinheiro. Tipo, não é. não, Depende como é que. não importa se é muito dinheiro ou se é pouco. Não, mas É, mesmo que fosse, estava errado. Imagina que era 100 milhões. Eu ia dizer que estava errado na foi mesma. adquirido de forma não coerciva, Voluntário. Exato. de voluntária aquisição de bens e serviços. Pronto, é a única coisa que me interessa. Se tu não foste bater em ninguém para conseguir esse dinheiro, se tu não roubaste ninguém, se tu não agiste de forma ilícita, não é? Ou imoral, imoral, pronto, vamos, porque eles acham imoral agir de forma livre no mercado, mas se não agiste de forma ilícita, E eu acho imoral impostos. Eu acho imoral bem, impostos. Portanto, se não agiste de forma ilícita, qual é o problema, não é? Então, pronto, isto prova a sua visão anticapitalista de equalização da sociedade, no qual eles acreditam na forçosa equalização da sociedade. Pelo menos isso eles admitem, não é? Eles admitem sim. que a única forma Não, da sim, sociedade ser admitem. livre é forçar a sociedade a ser livre, porque nós efetivamente somos todos diferentes. E como tal, eles comprovam a frase do Solzhenitsyn, que diz que nós somos todos diferentes e quando nós somos livres, somos diferentes. Se nós não somos diferentes, é porque não somos livres. Então eles comprovam aqui esse autoritarismo também da parte deles em querer impor essa igualdade que está errada. Eu gosto da igualdade de direitos negativos e de igualdade de me poder expressar, de poder acreditar no Deus que eu bem quiser, de poder ir para a cama com quem eu quiser, de poder me ajoelhar para rezar para quem eu quiser, de fazer mercado de forma voluntária com quem eu quiser. No entanto, eles acreditam noutro tipo de igualdade, que para quem não gosta de dinheiro, a única igualdade que lhes parece relevante é a igualdade financeira, portanto, um bocadinho esquisito, mas é o que é. Bora outro partido, para não ficarmos também muito tempo no Bloco de Esquerda. Eu também acho que não é particularmente chocante colocarmos o Bloco de Esquerda aí, acho que está perfeitamente bem colocado. Deixa-me só, desculpa, mas eu não resisto, eu tive de ir aqui pesquisar, desculpa, Marco, vamos ter de ficar mais um bocadinho, porque eu encontrei aqui, sabes, desculpa, eu não resisto. Portanto, quando são outras pessoas a fazer coisas de livre e espontânea vontade, de forma voluntária, pessoas darem dinheiro, é errado, mas... Sei que muitos de vocês se perguntam o que podem fazer para ajudar o Bloco a avançar. A democracia está a ser intoxicada pela política do ódio e da negação. As petrolíferas, os especuladores, os racistas, eles sabem bem quem devem apoiar e estão a crescer em Portugal e na Europa. Nosso caminho é outro. Queremos conquistar mais espaço público para a defesa daquilo que é de todos, da igualdade do planeta. Mas para isso o Bloco precisa de mais recursos para alcançar mais pessoas. E é aqui que tu entras. Há muitas maneiras de contribuir para melhorar o mundo. Com as nossas ideias, com o nosso tempo, mas também com o nosso dinheiro. A subvenção partidária que o Bloco recebe do Estado não é suficiente neste momento para a atividade que temos e fica muito longe do que é pago à extrema-direita. Para o Bloco chegar mais longe, só podemos contar com o apoio de pessoas como tu. E é por isso que te peço, pessoalmente, que vás a doar.bloco.org. Estamos em plena campanha europeia, logo a seguir realizaremos um acampamento de jovens, depois o Fórum Socialismo e tudo isto enquanto continuamos a mobilizar pela Palestina, a participar em todas as lutas pela justiça. Pronto, eu acho que é suficiente, mas eu só queria... Capitalismo para nós, socialismo para eles, não é? Exatamente, é o típico elitismo do Bloco de Esquerda. Mas é interessantíssimo. Ela faz parecer que a extrema-direita recebe mais por acaso. Não é? Ela faz parecer, nossos meios estão muito mais fracos do que a de extrema-direita, eles recebem muito mais que nós, eles recebem muito mais porquê? Porque vocês são meio dos gatos pingados e eles são 50, não é? Eles classificam o Chega de extrema-direita, está errado, mas eles são 50 no hemiciclo, por isso é que recebem mais, ok? E é sempre engraçado, porque alguém pagar, por exemplo, Marco, pelos teus serviços, não é? De uma forma absolutamente voluntária, é errado, tens de ser taxado até o tutano.
É coercivo, Mas, porque o empresário está-se a aproveitar da pessoa. E do trabalhador. Mas eles não é, estão a aproveitar das pessoas que lhes estão a mas dar vamos meio. passar à frente, senão a gente vai ficar aqui mais uma hora. Bora lá. Pronto. Próximo. Próximo. Assim, a seguir ao Bloco de Esquerda no hemiciclo tens o livro, por exemplo. Onde é que tu colocarias o livro? Olha, o livro. O livro eu acho que é muito parecido ao Bloco de Esquerda, ok? A nível económico, concordo? Sim, embora eu acho que talvez seja um pouco menos autoritário, Concordo. Eu sendo acho que esse é um bom que sítio para ele, onde está agora. aqui, não é? Aham. Eu acho que a nível económico é bastante similar. Sim, Provavelmente um bocadinho menos extremado, mas também está aí um bocadinho mais à direita, que reparas milimetricamente. sim, exato. É menos autoritário, eu acho, ou pelo menos dá para já menos notas autoritárias relativamente à sua atuação. Eu diria que é mais democrático nesse sentido, ok? Mas continua a ser relativamente autoritário porque não defende um mercado livre, porque continua a defender a atuação do Estado em vários setores da vida privada das pessoas, principalmente no que diz respeito à livre atuação económica de cada um. Por isso, eu se calhar colocava aí, acho que está bem colocado, talvez um bocadinho mais abaixo, a nível de autoritarismo, mas é isso, acho que está bem colocado aí. É. Eu também acho que sim. Embora a questão do autoritarismo é sempre muito relativa no sentido em que eu acho que à primeira oportunidade eles começam a ser mais e mais autoritários. É, Não só o livro, ou seja, isto sim, aplica-se, sim. mas especificamente a estes partidos de Sim, mas esquerda. podemos ir à declaração de princípios do livro, que nós Sim, temos sim, aqui sim, também sim, para claro que sim. mostrar. Sim. Mostra aí as palavras que eles mais defendem. Aí está, ó, socialismo, ecologia, solidariedade. Eles gostam da solidariedade forçada, não é? Que a solidariedade que faz o Estado obrigar os outros a ser solidários. Ecologia e europeísmo, não é? Ou seja, também são mais federalistas. Isso automaticamente comprova que eles são mais autoritários um pouco, não é? Porque eles, para serem bastante federalistas, inevitavelmente defendem uma centralização de poder que vai resultar numa natural acumulação de poder e de maior autoritarismo. Portanto, se eles são mais federalistas, também os Deixa-me colocaria aí. deixa-me só pegar aqui numa coisa, Marco, que é. Estava aqui a ler e eles dizem socialismo, no sentido da recusa da mercantilização das pessoas, do trabalho e da natureza, e no sentido de que seja conferida ao Estado a garantia da aplicação dos princípios de universalidade, liberdade e igualdade de oportunidades. Qual é que é aqui a questão? É que eu nunca gosto quando utilizam liberdade e igualdade na mesma frase. E socialismo, imagina, é tipo azeite, água e vinho, é tipo a Exato. loucura. Mas quando pegamos em liberdade e igualdade, não é, ou seja, eu acho que até já escrevi um artigo sobre isso no Soberano. Aham, Não é possível. Ou seja, liberdade e igualdade, tens de escolher uma. Não há Isso. outra forma. Ou seja, se tu quiseres, e eu percebo que eles disseram igualdade de oportunidades, mas mesmo assim isso não é possível. E um exemplo que eu dou sempre é, existem 10 milhões, 11 milhões, 15 milhões, não sei, ao todo, contar com os que estão fora, se calhar somos 15 milhões de portugueses. Pronto. Desses 15 milhões de portugueses, existe alguns, que são muito poucos, vou dar um exemplo que toda a gente conhece, os filhos do Cristiano Ronaldo, vão ter muito mais oportunidades na vida para fazerem absolutamente o que quiserem, atores, pilotos de avião, jogadores de futebol, pá, escolhe. Eles vão ter muito mais oportunidades, tudo, não é? muito mais, do que um filho comum, de um português comum. Pronto. Ou seja, mesmo que a gente dissesse, não, mas temos de fazer enfim, tentar que o ponto de partida seja o mesmo. Não é, e nunca vai ser. E não vale a pena estar a forçar, porque Ele não pode é ser, assim. ele pode ser, Luís, ele pode ser se tu efetivamente defenderes uma sociedade no qual não existe qualquer tipo de propriedade privada, no qual não existe, no qual o Estado está em tudo e garante forçosamente essa igualdade. Agora, a palavra igualdade é uma palavra anti-humana. Sermos humanos significa nós sermos diferentes uns dos outros, debatermos ideias, sermos capazes de racionalizar diferentes ideologias e cada um com a sua, tudo bem. Agora, nós não somos iguais. Não. Tipo, a principal característica de ser humano é que nós somos todos diferentes. E isso é uma coisa lindíssima, ok? Isso é uma coisa lindíssima. Então, para nós sermos iguais ou mais iguais, tu tens que automaticamente impor desigualdade.
Repara como, para tu equalizares a experiência dos filhos do Cristiano Ronaldo e de qualquer outro português médio, tu terias que criar uma desigualdade relativamente ao tratamento dessas pessoas, porque Sim. provavelmente colocarias um imposto especial nos filhos do Cristiano Ronaldo, Sim. ou retiraria-lhes artificialmente algumas das suas oportunidades, ou seja, estavas a impor desigualdade. A única forma de impor igualdade é impondo desigualdade, ou seja, é um anticonceito. E não só é um anticonceito, como é anti-humano, ok? Eu sou completamente a favor da igualdade no que diz respeito a direitos negativos, porque esses são apenas direitos que tu podes retirar a alguém. Agora, para tu dares direitos, ou seja, classificados como os direitos positivos, tu tens que inevitavelmente roubar a outra pessoa. Retirar alguém. Só podes ter liberdade de expressão, liberdade de atuação, liberdade religiosa, liberdade de associação, etc. Todas essas liberdades negativas que não te podem retirar a liberdade da vida, etc. Agora, se tu queres liberdade para ter saúde, como é que tu podes ter liberdade para ter saúde sem obrigar alguém a te Quem é que dar vai ser o saúde? médico? Quem é que vai Quem é construir que o vai ser o hospital? médico? E se o médico Quem é que disser, eu não quero dar-te saúde, tu, ao obrigá-lo, estás inevitavelmente a criar uma situação de desigualdade de poder perante tu e essa pessoa, ok? Portanto, foi uma excelente análise e uma excelente reflexão que fizeste aí, porque efetivamente eu considero igualdade, nesta perspectiva da esquerda, um conceito anti-humano. Eu não acho que seja humano. Nós não somos iguais. Temos de ser iguais no que diz respeito a direitos negativos. Ou seja, não pode haver coerção entre nós. Pronto. Então, simples quanto isso. Eu fazer-te mal é errado. Pronto. Tu exigires alguma coisa de mim contra a minha vontade é errado. Pronto. Exato. Fixe. É isso. É isso Quer dizer, mesmo. essa igualdade? Essa igualdade é porreira. Agora, a igualdade de resultados é anti-humano. Sim, É, porque eles é o que um falam anticonceito. aqui é a igualdade que eles estão a falar e depois dizem os princípios básicos humanos, sei lá, aquelas questões, como está na nossa Constituição, habitação, saúde, educação, pronto, todas essas questões. Que, olhando a um nível superficial, nós estamos de acordo. Claro que toda a gente precisa de uma casa para viver. Claro que toda a gente precisa de comida para comer. Claro que toda a gente precisa de condições para ir ao médico. Claro, ou seja, todas estas coisas, até que estão na Constituição, eu olho para aquilo e digo, é verdade que todas as pessoas precisam destas coisas. Agora, a forma como as atingimos, ou seja, os meios para os fins, contam. Não é, não interessa como é que... Não, contam. E pronto, e na minha visão... Excelente. Olha, tu acabaste de usar uma expressão que é ideal para explicar o eixo vertical, que é exatamente esse. Um eixo acredita que os fins justificam os meios, Isso. e o outro eixo acredita que os fins não justificam os meios. Mas deixa-me só Por isso não terminar. existe legitimidade da autoritária para eu impor na tua vida. Mas Excelente. os fins, e agora eu queria terminar com isto. Na minha visão, os fins, supostamente a nível superficial do autoritarismo, dizer assim, não, nós vamos fazer assim porque tem de ser e vamos forçar e vamos taxar o muito rico porque ele é mau e não sei o quê. Os fins já vimos que mesmo assim, poderíamos dizer assim, olha, funciona mas é errado. O problema é que mesmo sendo errado, não funciona. Não funciona, exatamente. E é que ainda é pior. O que é uma coincidência feliz, não é? Tipicamente aquilo que é mal feito para atingir algo melhor tende a não resultar, porque é imoral, tu fizeste de forma imoral. Tipicamente as coisas imorais também não são as que melhor resultam, não é? Parece uma coincidência divina, não é? Quase. O que é imoral também acaba por não resultar, não é? Exato. Porque às vezes poderia, não é? Poderia. Tipo, tu poderias criar uma sociedade em que todos estão debaixo da bota do Estado, todos são forçados a ser iguais e tudo funcionava. Mas nós não somos formigas nem abelhas, somos humanos, por isso é que não funciona. Então é uma feliz coincidência, quase divina, nós podermos constatar que aquilo que é imoral, tipicamente no que diz respeito à atuação coerciva contra alguém, também tende a não resultar depois objetivamente. É uma feliz coincidência, mas é uma coincidência muito boa. Uma boa análise. Onde é que a seguir vem o PS, não estou em erro, não é? Isso. Onde é que tu colocarias o PS? Vamos fazer comparações, não é? Eles são mais ou menos economicamente de esquerda do que o Bloco de Esquerda. Não, são menos de esquerda. Ok, pronto. Então estão à direita do Bloco de Esquerda. Eles estão para lá do centro relativamente às questões económicas? Para lá do centro, não. Não, para não. Eu colocaria-os ainda à esquerda, centro-esquerda, não é? Mais à esquerda. Isso. Não, onde eles estavam, acho que está bom, pá, porque eu acho que eles são marcadamente mais à direita. Achas que eles são, ou seja, achas que aqui é o local indicado, porque são tão autoritários como
o livro. Nós vimos já alguns exemplos. É assim, o facto deles terem tido poder nos últimos Pois, anos também é verdade. Isso. traz-nos um viés, porque eles tiveram mais oportunidade para ser autoritários, não é? Mas eu acho que o livro faria igual, se me perguntares nas questões. Isso, eu estou-me a tentar abstrair disso, porque eu tenho muito mais exemplos do Partido Socialista a ser autoritário, porque eles foram efetivamente governo nestes últimos anos. Agora, ideologicamente, eu não acho que eles sejam mais autoritários do que o livro. Sim. Eu colocaria aí, acho que está bom aí. Sim, exato. E o PS a malta conhece bem, não é? Portanto, acho que também já sabe o que é que pode Acho que esperar. nem vale a pena tentar comprovar qualquer tipo de associação. Agora, é importante explicar o seguinte, que é, reparem que o Partido Socialista não é efetivamente o mais socialista desta Não, lista. Okay? isso não. Ele é um partido marcadamente social-democrata, aquilo que nós É. conhecemos como Partido Social-Democrata, um partido que reconhece Sim. a posição de alguma posição dos mercados livres para atuar na sociedade. No entanto, no caso do PS, é um Partido Social-Democrata com uma tendência bastante esquerda. Mas eu acho que não são socialistas. Eu acho que não são socialistas porque tiveram tanto poder. Pronto, em democracia foram quem tiver mais tempo poder. Portanto, que eles sabem que não podem ser. Ou seja, eles sabem que não podem ser. Portanto, eles sabem que como não funciona, né? Não podemos ser. Vamos ser um bocadinho. Pronto, foi uma das vantagens disto do socialismo ter chegado a Portugal mais tarde. Estas lições já estavam semi-aprendidas, não é? Semi-aprendidas. Em 74 estas lições já estavam semi-aprendidas. Apesar de ainda não ter culminado totalmente a destruição da União Soviética, a queda do muro de Berlim, etc. Estas lições foram-se aprendendo ao longo do tempo. Acho que também eu acho que até o dia de hoje, eu já falei sobre isso também aqui no Zuga, acho que é uma cruz que carregamos ter sido na altura que foi. Porque nós vemos países como a Letónia, a Estónia, que estão melhor que Portugal, porque foi pós 91, não é? Pós essas lições, é verdade. Pós essas lições. Nós fomos no meio, não é? Nós fomos no meio, portanto... Sim, mas pronto, é importante clarificarmos isto. Nem sempre o nome que os partidos têm bate certo com aquilo que é as posições ideológicas, muito menos do Partido Socialista neste caso. Sim. Depois temos o PSD, não é? Sim. Olha, entre o PS e o PSD temos o PAN. Queres falar sobre o PAN primeiro? Podemos falar sobre o PAN. Assim, o PAN, na minha opinião, é basicamente um partido que, conforme aquilo que esteja a acontecer naquele momento, ele vai para onde tiver de ir, tirando, imaginemos um cenário onde, com o Chega, por exemplo, não é? Todos os outros cenários, PS, PSD, Iniciativa Liberal, eu acho que desde que fizessem-lhes a vontade, sei lá, vamos acabar com as touradas, ou uma coisa deste tipo, ou vamos taxar combustíveis fósseis, já taxamos a 50, vamos taxar a 90, pronto, esse tipo de situações, eu acho que eles diziam, ok, desde que façam estas coisinhas que a gente quer, que são as nossas bandeiras, digamos assim, nós vamos, se precisarem do nosso voto, nós e existem evidências para isso. Existem evidências pelo facto de eles terem aprovado simultaneamente terem aprovado vários orçamentos do Partido Socialista e ao mesmo tempo serem aliado com o PSD na Madeira. Porquê? Porque eles têm flexibilidade política, ok? Eles têm flexibilidade política. Agora, eles são marcadamente autoritários em algumas das propostas que fazem, porque se eles pudessem instalar os dedos amanhã, ninguém teria a possibilidade de comprar carne no supermercado. Por mais que eu gostasse disso, eu nunca defenderia isso. Eu não sei onde é que tu teria essa possibilidade de evitar as pessoas. Eu meto eles aqui, ou seja, tão autoritários, ou talvez até um pouquinho mais, mas vou pôr tão autoritários como os restantes e mais no centro economicamente, porque acho que eles iriam para onde... Eles têm grande posição económica, na verdade, a não ser aquela que serve os seus interesses ecológicos, por exemplo, eles seriam a favor de grandes taxas ecológicas, mas ao mesmo tempo se calhar defenderiam a liberalização total das renováveis, então eles são economicamente... E não só, eu acho que, por exemplo, imagina que, vou dar aqui um cenário, imaginem que o PSD e a Iniciativa Liberal precisam, por exemplo, de 2 deputados do PAN, estou aqui por um cenário, é só um agora, mas 2, não é? Deputados do PAN, e têm maioria. Isso. E imagina, o PSD chegava lá e dizia assim, olha, nós vamos proibir as touradas, que é o que fosse uma escolha que vocês querem, nós vamos proibir as touradas. Imagina, vamos taxar mais a carne, porque a malta tem de ser vegan, pronto, para obrigar a malta a ser vegan. Mas nós queremos baixar o IRS, queremos só ter 2 taxas de IRS. Eles votavam a favor. Eles votavam a favor. Eles diziam, ok, então sim, então a gente aceita. Isso. Por isso é que eu acho que eles são ligeiramente mais autoritários que o PS, nesse sentido. Eles
eles tentam maquinar mais a forma como tu vives em sociedade, ok? Ok. O PS não votaria a favor da proibição das touradas, eu acho. Não, Mas o acho PAN que não. votaria, o PAN proibiria que tu possas fazer Acho que o certa... PS abstia-se, né? Nisso acho que se abstia. eu acho que são marcadamente mais autoritários. Eu acho que aí está bom, pá. Aí está bom. É. Economicamente, eles tanto vão para um lado como para o outro, isso não lhes interessa É muito. quando lhes der mais jeito. Depende. Porque não é esse o foco deles. E a nível de intervenção do Estado na vida das pessoas, eu acho que eles são marcadamente mais autoritários nesse sentido. Eu só quero dizer, o cenário inverso, eu dei o cenário se fosse mais a nível liberal e económico, mas o cenário inverso, eles também votavam a favor. Ou seja, se lhes dessem essas bandeiras Não e tenho as dissessem, dúvidas nenhuma. mas vamos taxar mais os mais ricos porque eles são maus, porque não sei o que, eles diziam, opa, ok, a gente não quer saber, a gente só quer é que isto passe. Concordo a 100%. Concordo. Exato. Bora, PSD. PSD, eu punho, sabes onde? Mesmo em cima do PS, não estou a brincar. É assim, eu não considero um grande erro, tirando o facto de nós não conseguimos ver aí o PS no chart, ok? Mas, é assim, eles estão efetivamente muito próximos, eles são praticamente o mesmo aglomerado de pessoas partidárias, ok? Aquilo que se calhar distingue mais o PS do PSD, eu diria que é uma visão económica ligeiramente mais à direita, na sua social-democracia similar. Este é um caso onde efetivamente o nome bate certo, tal como o Partido Comunista, tal como o Bloco de Esquerda, etc. Bate certo, ok? Bate certo o nome. É um partido social-democrata e a social-democracia é, em todo lado, em absolutamente todo lado, seja nos livros de filosofia política, seja em qualquer tipo de aula sobre ciência política, seja em toda a Europa, não é? Tirando em Portugal, supostamente, um partido de centro-esquerda, ok? São partidos de centro-esquerda. Social-democracia é uma filosofia política de centro-esquerda. Tal como o Partido Socialista o é, com umas tendências ligeiramente mais à esquerda, também advindas do seu poder e da sua herança, se calhar, histórica, ok? E nós temos evidências para isso. Queres partilhar aí algumas frases dos fundadores do PSD? Temos Pinto Balsemão, temos Sá Carneiro, dá para tudo, malta. Sim, ou seja, temos aqui... Olha aí, Pinto Balsemão, já começa aí. Exatamente. Não queremos nada com a extrema-direita, mas também não queremos nada com este Partido Socialista. Este, não é? Se calhar o anterior era bom, não é? Queremos ser nós próprios um partido social-democrata de centro-esquerda. Estão a ver? Eles sabem precisamente aquilo que eles são. Isto é Pinto Balsemão, como sempre, eu acho que ele é o número 2, não é? Do PSD, militante número 2, como sempre disse e defendeu o fundador Francisco Sá Carneiro. Aí está, estão a ver? E defendeu mesmo, porque há aí outras citações de Francisco Sá Carneiro, se puderes ir à outra tab. Ele diz aí, olha, que é 6 de novembro de 1975, o Sá Carneiro escreveu no Povo Livre: por outro lado, vai-se nos fazendo justiça no reconhecer que somos um partido de esquerda empenhados na construção do socialismo democrático. Ele nem sequer diz social-democracia, ele diz socialismo democrático. Que Portugal merece e quer. Pronto, eu acho que essa frase também é bastante feliz, porque infelizmente é verdade. Portugal, efetivamente, às vezes parece querer mesmo esse tipo de ideologia. Mas aí está, socialismo democrático. E se andares para baixo um bocadinho... Eu acho que esta parte do Portugal merece, não sei, mas que quer, eu acho que estava certo na altura e está certo hoje. Isso, claro. Ou seja, eu acho que ele está correto. Quer o querer vem de formas diferentes. Há pessoas que efetivamente o querem de forma racional, há pessoas que o querem de forma irracional e há pessoas que o querem por inação. Porque o nosso principal inimigo em Portugal é a inação. É pessoas ignorantes que não sabem nada e como tal não atuam. Algumas não votam sequer, não fazem nada, não defendem nada, dizem que não querem falar de política porque é um tema chato e pronto, preferem discutir sobre a novela que dá à noite. Então merecem-no e querem-no de diferentes maneiras. Mas se partilhares novamente o ecrã e andares um bocadinho para baixo, há coisas ainda mais interessantes. Frases do Francisco Sá Carneiro. Anda um bocadinho mais. Aí está, olha, para aí. Olha aí a primeira frase. O que é que ele admite a falar sobre o CDS e a falar sobre aquilo que os distanciam. Ele diz: a social-democracia só se entende por um socialismo democrático em marcha. É que está. Estão a ver? Ou seja, ele quer atingir uma perspectiva socialista da sociedade através de um processo democrático social. Ou seja, o PCP defende a intervenção total porque o próprio Partido Socialista teria que inevitavelmente passar, o próprio Partido Comunista teria que inevitavelmente passar por um período de socialismo, onde o Estado controla os meios. Claro. Então eles defendem isso de forma revolucionária e agressiva, não é? Com a ditadura do proletariado. O PSD defende o objetivo final igual, eles querem um socialismo, no entanto eles querem um socialismo democrático. Enquanto que uns dizem, nós temos que de forma armada
obrigar as pessoas a ser socialistas, este diz, não, nós temos que convencer as pessoas a votar ao socialismo. Isso. Uns levam as pessoas ao socialismo pela força, outros levam pelo voto, mas no fundo é ele a admitir isto, ok? Portanto, não é assim... Bom, mas podemos dizer... Isto é chocante só é chocante para os portugueses, que o PSD não é de direita e é um partido de centro-esquerda. Não é chocante para mais ninguém que perceba de ciência política, para mais ninguém na Europa. Qualquer partido social-democrata na Europa é de centro-esquerda. Não, é óbvio, não é? Quer dizer, o PSD durante muitos anos, aliás, até o Chega, a parecer, não é classificado de direita, não é? Porque Portugal está completamente capturado pela esquerda. E, portanto, Isso. tudo o que seja minimamente, ou seja, nem estamos aqui a falar direita, porque não é direita, mas tudo o que seja minimamente a partir do olha, é só irmos aqui, não é, Mónica? É só irmos aqui e mostrarmos que basta estar um bocadinho mais para a direita do que o PS, Isso, já és direita. já és direita. Isso. Ou seja, é verdade. E é a dinâmica partidária, não é? Porque foram os dois partidos que sempre governaram desde 74, não é? Isso. E como tal, ficava mal dizer, olha, desta vez ganhou o partido da esquerda e da outra vez ganhou o partido um bocadinho menos de esquerda. Então é muito mais fácil dizer, ganhou a centro-esquerda e ganhou a centro-direita. E pronto, estabelece-se a linha a meio deles. É muito mais fácil para o discurso, é muito mais fácil para se efetivamente denotar diferenças entre eles, o que na verdade é tudo treta. Porque nós vimos hoje, e temos evidências atuais, bem contemporâneas, relativamente ao facto do PSD não ser significativamente diferente do PS. Eles próprios agora vão ajudar os pensionistas da mesma forma que o PS fez com cheques, eles não baixaram significativamente impostos, eles nem sequer baixaram os impostos em conformidade com aquilo que a inflação aumentou de injustiça perante os impostos que nós temos. Porque não se esqueçam que a inflação aumenta, o vosso dinheiro vale menos, mas os impostos permanecem. Alguém que ganhava 1.000 euros e que permanece a ganhar 1.000 euros, ou nem que tenha sido aumentado para 1.100, continua a pagar a mesma percentagem de impostos, apesar desses 1.000 euros hoje valerem o mesmo que valia de 700 euros no passado. Isso. Ou seja, é uma clara injustiça relativamente àquilo que é a cobrança de impostos. E acreditem que eles não baixaram os impostos para bater certo com essa inflação passada. Como tal, eles são perfeitamente iguais ao que o Partido Socialista é nessa atuação. Eles não são significativamente diferentes, daí a piada de ser o PS2, porque eles são efetivamente o mesmo aglomerado de pessoas com um bocadinho de tendências menos anticapitalistas. Porquê? Eu acho que isso também advém do menos poder que eles têm nas instituições portuguesas. Porque o PS teve marcadamente mais no poder português e, como tal, vai inerentemente ser mais centralizador. O PSD acaba por ser menos centralizador, mas garanto-te que a partir do momento em que eles estivessem nas instituições todas, como o PS está, passavam a ser centralizadores novamente. E então essa é uma dinâmica de poder, porque a sua ideologia política de social-democracia é efetivamente a defesa de um modelo de centro-esquerda, onde economicamente eles querem uma regulação forte do mercado, porque querem moralizar aquilo que são as interações das pessoas, e no que diz respeito à sua atuação autoritária, nem são estupidamente autoritários, mas também não dão liberdade para tu atuares como bem entenderes. Então eu diria que ali está no centro-esquerda, é social-democracia, eles estão perfeitamente colocados aí. Aquilo que eu acho, sempre que a malta me diz achas que o PSD é igual ao PS? A malta do PSD tem muito esta coisa, não é? Quando falas com alguém do PSD, no PSD não é igual ao PS. Então, mas, Luís, achas isso? Como assim? Eu digo, não, sim, são iguais. Igual não era se não era o mesmo partido. Agora, a diferença é tão mínima que aquilo que me interessa é o seguinte: a vida dos portugueses vai melhorar significativamente pelo PSD estar a governar. Vamos dizer, não tem, mas vamos imaginar que tinha uma maioria absoluta e podia fazer o que bem entendesse durante os próximos, 20 anos, não é? Como o PS fez. A vida dos portugueses ia melhorar significativamente? A resposta é não. Não, claro que não. A resposta é não. Portanto, ia continuar a depender da conjuntura económica global que nós temos, basicamente. Há mais dinheiro para fazer, nós gastamos e damos mais benesses, há menos dinheiro, nós apertamos. Porque é o que nós temos de herança. O mais à direita que o PSD teve foi o nosso antigo primeiro-ministro, Passos Coelho. Foi o mais à direita que Portugal teve. E o Passos Coelho mas no momento gastado pela sua atuação, porque teve que cumprir um contrato que nem sequer foi assinado por ele, que era a questão da Troika. Ele também podia ter atuado de forma diferente, podemos debater de várias formas, mas foi o mais à direita que o PSD foi.
E é muito injusto classificar uma governação quando basicamente ele não podia governar. Portanto, não, eu também acho que é injusto para. Sim. Não, É muito injusto. difícil avaliar de forma É, honesta esse governo, porque ele exatamente. em 80% das coisas estava limitado. E tinha Exatamente. que cumprir um acordo e resolver um problema que não foi ele que criou. Estava a limpar a É casa. bom desmistificar estes tópicos. A social-democracia é efetivamente de esquerda, é de esquerda em todo lado, menos em Portugal, onde nós somos tão à esquerda que qualquer coisa mais à direita passa a ser direita, ok? Portanto, PSD é efetivamente centro-esquerda, é social-democracia, mercados regulados, mercados irregulados no sentido negativo, porque regulados, quando se Agora nós... repara, ó Marco, Diz. se tu comparas, porque essa é a comparação, se tu comparas o PSD ao PCP, olha a distância. Portanto, isto depois é tudo uma questão de perspectiva e por isso é que esta bússola é interessante, não é? Obviamente, olhas para o PCP, olhas para o PSD, dizes, epá, mas há uma diferença grande ali, certo? É verdade, isso é verdade. Mas não é por isso que deixa de ser de esquerda, não é? Ou centro-esquerda, não é? Portanto, neste caso. Sim. E é comprovadamente por esta bússola. Vocês conseguem ver que economicamente eles são altamente regulados, impostos altos. Mesmo nos países nórdicos nós temos um sistema de social-democracia ligeiramente mais à direita do que o PSD, mas que continua a ter grande carga fiscal, grande regulação de mercado, tirando onde menos interessa, que é a parte dos países nórdicos onde eles fazem muito bem, que é no questão empresarial, eles têm impostos claramente mais baixos e uma burocratização muito mais baixa. Então eles são muito mais inteligentes nesse aspecto. E na atuação relativamente à forma como dão os serviços públicos, etc. E mesmo assim, eles são à direita do PSD, mesmo assim eles dizem que são centro-esquerda. Ok? Exato. Portanto, imaginem, se calhar nós até estamos a ser bonzinhos demais em colocar o PSD tão próximo do centro aí. É uma questão mesmo de perspectiva, não é? É uma questão de perspectiva. É perspectiva. Aqui o CDS, onde é que tu achas que o CDS... Sim, CDS é um partido que tem uma história interessante, foi o único partido a votar contra a nossa atual Constituição, principalmente por causa do seu preâmbulo que requer um caminhar contínuo para uma sociedade mais socialista. É marcadamente um partido mais à direita do que o PSD, sem dúvida. Nesse sentido, economicamente, eu acho que eles são mais à direita do que o PSD. No entanto, eles são atualmente, porque é um bocadinho difícil julgar, não é? Porque, por exemplo, o Chicão, na última vez que concorreu às eleições, ele estava sempre a mencionar Ronald Reagan, ok? Então eu colocaria Ronald Reagan numa vertente liberal bastante forte economicamente, ok? Agora, o Chicão foi recambiado de lá para fora, não é? E eu não sei se essas pessoas do CDS permaneceram lá. E o facto de eles terem concorrido em conjunto com o PSD atualmente comprova que eles não estão muito distantes daquilo que deveriam estar do PSD, que efetivamente deixou um vácuo à direita. E por isso é que vários outros partidos apareceram que depois supriram esse vácuo à direita relativamente às questões económicas. E já vamos falar sobre eles, não é? Mas eu colocaria-os onde tu provavelmente colocaste aí, bem próximo do PSD, porque eles coligaram-se com eles basicamente admitiram que não têm grandes diferenças ideológicas, mas eu continuaria-os a colocar bem próximos aí, um bocadinho mais à direita relativamente a questões económicas, mais acima ou abaixo. Não sei, o que é que tu achas? Achas que eles são mais autoritários que o PSD? Eu não acho. Eu acho que não. Eu acho que são semelhantes a nível de autoritarismo, acho que são semelhantes. A Acho nível que de talvez... da atuação do Estado, Sim. talvez um bocadinho mais abaixo, dou-lhes Sim. talvez essa benesse, mas pouco. Mas pouco. Eu só acho é que talvez em tempos pudessem ter sido mais... talvez pudessem ser mais à direita do que são hoje, sabes? Sem dúvida. Tanto que, por essa razão, é que eu acho que o Chega tem espaço. Ou seja, o Chega não iria ter espaço se o CDS fosse o que o Chega hoje é, ou já foi. A gente podemos ainda daqui a pouco discutir. Já vamos falar sobre isso. Mas, sem dúvida, eu estou sempre a dizer isto, o problema de Portugal não é a esquerda, o problema de Portugal é a direita, que é fraca, é fraquíssima, não existia, ok? É isso mesmo. E quando era de direita pedi desculpa. E deixa-me também ajudar, se calhar, a convencer-me a mim mesmo que esse é o lugar certo. A Associação Cristas, anterior ao Francisco, disse que o CDS era um partido social-democrata. Portanto, opá, o que é que vocês querem mais? São os mesmos a dizerem, são os mesmos a quererem. Isso na altura gerou alguma polémica, mas efetivamente é a direção que nós vemos o CDS a tomar. E eles tinham marcadamente uma posição mais
economicamente de direita, aí no eixo horizontal à direita, no eixo horizontal à direita. No entanto, atualmente aproximaram-se muito do centro. Nós próprios recebemos o sobrinho, o primo do Freitas do Amaral no nosso podcast, que disse que a resposta certa para o CDS era o centro é a resposta, o centro é o caminho, pronto, é o centro. É no centro que eles estão, é no centro que eles querem estar, e pelos vistos ter 1 ou 2 lugares na Assembleia é suficiente para eles, porque em coligação com o CDS, com o PSD, eles conseguem chegar lá. Eu, sinceramente, colocarei o CDS, já é um favor que lhe fazemos, porque o CDS está morto. Não, e custa muito dizer isto, mas é verdade, o CDS está morto e foi suicídio. Portanto, colocá-lo ali já é um favor. Então vamos colocá-los onde eles querem estar, que é ao lado do PSD. Não, sem dúvida nenhuma. Eles simplesmente, eu não sei o que aconteceu, separaram no tempo, não é? Talvez tenha sido isso, talvez eles, sei lá, deixaram-se ficar... Porque, temos aqui o PSD, dá-nos uma ajudinha, então não temos de nos preocupar muito. Eles deixaram-se seguir a armadilha woke, eles começaram a pedir desculpa por serem conservadores, eles começaram a pedir desculpa por serem contra o aborto, começaram a pedir desculpa por todas essas coisas, e depois deixaram-se arrastar nas questões económicas também. E disseram, não, nós a partir de agora temos também uma economia, mas regulada, e tudo regulado, e tudo com muitas regras, e tudo com uma carrada de burocracia, tudo a dificultar o empreendedorismo. Achas que eles não assumiram as posições deles com medo de perderem votação em vez de ganharem? Quando eu acho que se mantessem essas posições, dissessem, olha, não, nós somos um partido cristão, a favor da vida, sei lá, economicamente de direita, acreditamos no mercado livre, etc. Ou seja, se eles carregassem, não é? Porque não sei, também não sei quais é que foram as pessoas que começaram, ou seja, os líderes que começaram a ir por essa direção e achavam que tinham de ir para... Porque imagina, tu enquanto líder, tu vais de um partido, ou seja, for uma organização, pronto, tu vais fazer aquilo que achas melhor que é para a organização, não é? E acredito que os líderes, na altura do CDS, e também hoje, mas na altura da decadência, digamos assim, tivessem a tentar perceber que, olha, nós estamos a cair, o que é que vamos fazer para subir? E se calhar acharam, temos de nos aproximar do PS, ou temos de nos aproximar do PSD. Sim. Quando, na minha visão, isto é a minha opinião pessoal, e também se calhar depois dos factos também é mais fácil falar, obviamente, do que antes. Mas a verdade é a malta que vai votar no PS não quer outro PS, porque já tem o PS, não precisa de outro PS. O que tu precisas é de claramente, não é? Vai haver determinadas pessoas que têm outras ideias diferentes, não é? E que precisam desse partido para votar. Olha, por exemplo, nós, Marco, somos libertários, não temos um partido libertário. Mas é muito típico acontecer, porque, por exemplo, quem já leu o livro O Mito do Voto Racional, quem percebe um bocadinho sobre estratégia política relativamente à angariação de votos, tipicamente os partidos, quando querem angariar mais votos, aproximam-se do centro, ok? Porque é ali que está a maior camada. O centro é onde está a ignorância, não é? Como tu não sabes bem aquilo que acreditas, acabas por acreditar naquilo que soa mais moderado. Não, é verdade, é a minha opinião. É uma forma de moderação ignorante e utilitária. Como tu o centro deve estar certo. O centro deve estar certo. É esta a tese. Isso, o centro deve estar certo. Eu não sou muito extremo, eu não sou muito radical, então voto ali no centro. Pronto. É assim um bocadinho da racionalidade portuguesa ignorante. Nesse sentido. Então, tipicamente é isso que acontece. Os partidos, quando querem ganhar votos, aproximam-se do centro. Porque o CDS era marcadamente anti-imigração descontrolada, era marcadamente defensor. Já não vês eles a falar sobre isso, não é? Claro que não. Agora tu vês eles acusarem o Chega daquilo que eram há 10 anos atrás. Olha. É incrível nós vermos isto. E foi uma experiência falhada, porque ao contrário do que tipicamente acontece, que é partidos aproximam-se do centro para angariar votos, eles não acompanharam as tendências dos votantes. Porque ao mesmo tempo que eles se aproximaram da esquerda, do centro, não é? Da direita, para na questão do hemiciclo, ao mesmo tempo que eles se aproximaram em questões económicas do centro, em questões societais se foram deixando ficar mais, se calhar, menos apaixonados e mais envergonhados sobre as suas opiniões, à medida que eles se foram aproximando do PSD, a sociedade foi-se desaproximando, porque nós estamos marcadamente e de forma internacional com um viés económico mais à direita e com um viés autoritário cada vez menor. Foi por isso que Trump ganhou, Bolsonaro ganhou, e nós temos um movimento bastante forte relativamente a essas tendências economicamente mais livres na Europa e pelo resto do mundo fora, ok? Nós temos o Milei que ganhou, etc. Ou seja, a sociedade está ligeiramente
a querer abandonar um bocadinho a esquerda, e o CDS Aquela- achou que o Bloco de Centro era bom. E o que é que aconteceu com essa mudança? Surgiram partidos como o Chega e a Iniciativa Liberal, que não foi coincidência terem surgido ao Não mesmo foi coincidência. tempo na Assembleia da República. Não Por foi isso, vamos agora classificar. Só queria estes dois terminar partidos. aqui a questão do CDS, porque falámos que eles, por exemplo, não tocam no assunto de imigração e que acusam o Chega daquilo que eles eram há 10 anos atrás, mas eu não me recordo o nome do deputado, mas nós reagimos inclusive a esse deputado, ele a falar na questão da vida. E, portanto, Isso. foi assumidamente pró-vida e ele estava a falar de uma forma que eu digo que fiquei... não conhecia, quer dizer, já o tinha visto na televisão. Mas tu ficaste impressionado, não ficaste? Fiquei. Impressionado porquê? Fiquei. Porque isto não acontece no CDS. E fiquei muito feliz de, assumidamente, ele disse mesmo, assumidamente serei sempre a favor da vida, disse aquilo de uma forma sem medo, ali, uma forma muito, que assim, ok, ele não está com medo de dizer que é a favor da vida. Sim. Assim, eles começam a perceber também, não é? Eles começam a perceber que a estratégia deles não deu certo. Mas atualmente são 2 deputados lá, não é? Sim. Portanto... Bom, eu fui aqui buscar um logo, não sei se conheces este logo. Porque... Oi, já estou aqui a fazer asneira, peraí. Já estou aqui a fazer asneira. Mas, porquê? Porque eu pensei que a gente, eventualmente, poderíamos fazer aqui uma brincadeirazinha com as coisas do Zuga. Fiz aqui uma brincadeira, estás a ver? Pus aqui o Zuga, que era para a gente meter o Zuga neste espectro político, sendo que meter aqui na bússola, mas sendo que, como obviamente somos pessoas diferentes, tu, eu, o Rodrigo, pronto, é difícil dizer o Zuga é partidário, não temos um partido. É muito difícil. Nós somos pessoas diferentes com visões diferentes, não é? Exatamente. Eu acho que eu e tu estamos um bocadinho mais próximos. O Rodrigo também, mas se calhar já ia ter uma opinião um bocadinho diferente. Mas podemos fazer só por brincadeira. Ou metes tu o teu, metes o teu. Terminamos com isso, então. Ok, perfeito. Para outro. Qual é que queres começar? A Iniciativa Liberal ou Chega? Vamos à Iniciativa Liberal para seguir a lógica inicial do hemiciclo, não é? Acho que sim. Assim, a Iniciativa Liberal, para mim, é o partido que, economicamente falando, está mais... ou seja, é o que tem o melhor programa económico. Portanto, acho que isto é factual, nem acho que é a minha opinião, acho que é factual. E do ponto de vista de autoritário e libertário, é claramente também, na minha opinião, o mais libertário. Okay? Sendo que podemos discordar de várias questões, mas não sei se queres entrar por aí agora. Sim. Se eu julgar apenas o programa deles, eu acho que eles estão no sítio certo aí. Se eu julgar algumas das ações deles relativamente à Assembleia, eu subiria-os um bocado, para ser sincero. Não em questões económicas eu acho que estão muito bem posicionados, mas em questões de autoritarismo eles perderam muito. O facto de darem espaço a questões woke e etc., que são uma forma de autoritarismo e de presença do Estado na vida das pessoas, porque... Imagina o que eles defendem. Eles defendem que nas escolas tem que se ensinar obrigatoriamente X. Isso é uma forma de autoritarismo. Eles defendem que tu não podes usar a palavra ele e ela, agora tens que usar o ele ou qualquer treta. E se não o fizeres, vais preso ou és julgado por discurso de ódio. Ou seja, isso é tudo formas de autoritarismo. É tu quereres impor facetas da tua sociedade naquilo que é... de forma forçada, utilizando a atuação do Estado. Então, eu subiria-os um bocado, para ser sincero. Subiria-os um bocado por causa dessas últimas tendências, apesar de eu achar que eles estão rapidamente a aprender e a voltar ao que estavam. Achas mais por aqui? Sim, um bocadinho mais para cima talvez, mas está bom aí. Eu concordo contigo, essa questão que disseste de se olharmos para o programa ou se olharmos para determinadas ações que eles fazem. O programa, de facto, onde eles estavam inicialmente, acho que era o sítio ideal. Isso. Mas sem concordar contigo, sem dúvida. Porque qualquer tipo de perspectiva mais coletivista vai originar autoritarismo. Porque é uma perspectiva identitária, coletivista, que vai dizer esta população aqui, este grupo aqui... Mas acho que estão a aprender. Eu acho que eles perceberam. Eu também acho que sim. Mas, enquanto eu não tiver provas mais concretas do contrário, de forma mais desavergonhada sobre o assunto... Mas eles têm puxar, eu continuo a achar que a Iniciativa Liberal, e isto eu disse acho que no primeiro podcast que tivemos quando eu fui aí acima, continuo a achar que a Iniciativa Liberal ainda não percebeu, mas se eles puxarem mais ainda, sem medo, puxar, mesmo dizer, nós somos um partido liberal, não somos um partido libertário, mas nós abraçamos também a visão libertária. Os libertários
o melhor partido que podem votar é na Iniciativa Liberal. Tipo, abrir também o discurso. Eles têm medo, Eles nem sequer deram os Eu sei parabéns ao que têm. Milei. Eles nem sequer deram os parabéns ao Milei, que sei, acabou de eu sei. baixar, acabou de aumentar em 200%, ou seja, triplicar o estoque imobiliário no seu país. Só o Mayan da Iniciativa Liberal. O Maia é verdade, tens razão. Só o Estás Maia. a ser justo. O Maia efetivamente fez essa... Tanto que ele não está satisfeito com a liderança do partido e ele quer se candidatar à liderança do partido por isso mesmo, porque ele não Isso. está... É verdade. É verdade. Eu até entrei em contacto com ele pelo voltar ao Zuga, porque já o entrevistámos uma vez. Boa. Eu fiquei muito contente com os tomates que ele teve, vamos pôr as Verdade. coisas nos termos certos, com a coragem que ele teve relativamente a dizer, não, eu estou extremamente contente por um representante das nossas ideias, se calhar que vai além daquilo que nós defendemos, mas que é ótimo, ter ganho as eleições na Argentina e salvar aquele país da destruição total e de inflação de 1000 e tal % por ano. E ele teve coragem, o que é irónico, não é? Dizer que ele teve coragem, um Partido Liberal dar os parabéns ao Milei, tipo, não é coragem nenhuma, ele foi consistente, os outros é que foram cobardes, não é? Pronto. É verdade. Queres passar aqui então para o Chega? Bora lá. O Chega também é uma relação interessante. Vamos fazer um exercício. Vamos colocar o Chega em 2017, por exemplo. Ok. Chega de 2017, porque Ok. o Chega mudou muito, não é? O Chega mudou muito. O Chega de 2017, o programa político, não é? Ou seja, Isso. o programa do Chega em 2017. Isso. Sim, eu diria... Pronto. Este propõe... Diz lá. Eu diria que eram, portanto, economicamente, eu diria mais à direita do que a Iniciativa Liberal. Concordo. Economicamente. Depois, podemos falar aqui sobre a questão autoritária... De intervenção estatal. Exatamente. Se virmos apenas a nível de intervenção estatal, a expressão que acabaste de utilizar, eu diria que também eram mais libertários do que a Iniciativa Liberal. Aí eu não sei se já concordo tanto, porque eles impunham mais restrições. E atenção, algumas Agora, a dessas questão é, se restrições falares a vocês nível podem... religioso, porque depois é tal cena. Isso. Ou seja, porque aí já estás a ser autoritário no sentido que estás a impor... Claro, estás a impor fatores culturais, mas isso é uma forma de autoritarismo. Atenção, vocês podem concordar com esse autoritarismo. Vocês podem concordar e dizer, sim, eu quero efetivamente que exista cotas para tudo e mais alguma coisa relativamente à entrada dos países. Vocês dizem, isso é uma ótima ideia, é isso que eu quero. Pronto. Agora, na bússola política, isso é uma forma mais autoritária de agir relativamente à sociedade. É o que é. É uma forma de maior intervencionismo por parte do Estado na vida e ação política das pessoas. Como tal, eu colocaria acima da Iniciativa Liberal aí mesmo em 2017. Bem acima. Eu colocaria no azul. Aqui? Isso. Ok. Eu em 2017, sinceramente, olha, vamos discordar em algum ponto, porque eu em 2017 eu iria pô-los aqui, ok? É verdade que têm esses pontos que estás a dizer, mas eu via-os com mais coragem no programa político, porque depois perderam a coragem. Pronto, isto aí estamos a falar em 2017. Mas era mais só a nível económico. A nível de intervenção estatal, eles... Claro que com menos economia de direita vem mais intervenção estatal automaticamente. E não é por acaso que nós temos aí uma diagonal que vai do extremo superior esquerdo ao extremo inferior direito, ok? Não é por acaso, isso é normal, porque quando tu tens automaticamente maior intervenção estatal por parte económica, automaticamente tornas mais autoritário. Então é normal. A bússola política sofre muito desse aspecto porque as pessoas acham que é proporcional, mas não é. É praticamente impossível tu estares, por exemplo, no extremo inferior esquerdo, porque tu nunca podes defender um mercado não livre e ser libertário. Exato. Ou seja, é marcadamente enviesada essa... E eu, enquanto libertário, e a nível individual, pronto, eu ligo muito às questões económicas. Portanto, eu sou um bocado daquela tese bora resolver a economia e depois o resto resolve-se, porque a economia é uma parte muito importante, é quase a base, digamos assim, que se o Estado mexe, vai arrebentar com tudo o resto. Ou seja, tipo, se nós, ok, podemos dizer que a nível de valores está tudo como tu gostas, seja o que for, isto depois, mas vamos dizer, valores culturais, sei lá, pronto, mas que depois não tens liberdade económica para fazer absolutamente nada porque o Estado taxa tudo.
a sociedade vai colapsar completamente, porque não tens É. o mercado livre a funcionar. Ou seja, Eu acho tu que tens vou de dar ter um alguma mercado livre. razão. Eu acho que vou dar alguma razão e vou ceder um bocadinho, porque efetivamente em 2017 eles até tinham coragem para dizer que se poderia acabar com o Serviço Nacional de Saúde É e isso. implementar medidas mais de mercado livre que funcionam em vários países da Europa e que teriam muito melhores resultados do que as filas de espera e grávidas a não poderem dar à luz no Mas seu destino e atenção, terem que andar tantos quilómetros. no programa, o André Ventura, que era a única cara, aliás, continua a ser a cara, mas na altura Isso. era o único deputado, aliás, ele Não diria de forma tão aberta. não, Por isso, não, por isso é que ele eu colocaria mais acima, percebes? Ou Pronto, seja, temos que fazer é aqui, temos que verdade. ser justos relativamente àquilo que está, tal como dissemos na Iniciativa Liberal, Ok, temos que ser justos pronto, também se formos por relativamente à aí análise então, técnica. certo, somos por aí Eu então, colocaria aí. ok. Agora, como é que tu achas que está agora? É que eu acho que ele mudou muito desde 2017 para cá. Pois, é verdade. Vamos começar pelo mais óbvio. A nível económico, eles mudaram enormemente. Eu acho Sim, que eles é verdade. basicamente se tornaram um partido de centro economicamente, Sim. porque eles defendem coisas mais extremas que a Iniciativa Liberal Sim. e coisas tão extremas quanto o Bloco de Esquerda. Como, por exemplo, taxar lucros excessivos, aumentar pensões sem mudar... Oh Marco, desculpa, sempre que ouço essa palavra, sabes que mexe comigo. Sempre que eu ouço a expressão lucros excessivos ou lucros, que o Bloco de Esquerda usa muito isto, extraordinários, mexe-me aqui com o sistema nervoso, porque não existem lucros extraordinários. Meto isto na vossa cabeça. Não existe uma coisa chamada lucros extraordinários. Existem lucros. Pronto. Se uma empresa tem o lucro, que eles chamam, porque eu já pedi que me explicassem o que é um lucro extraordinário, porque eu não sabia. Dizem que é o lucro a mais do que o ano anterior. Exato, Pronto. não é suposto. Pronto. Isso não é lucro extraordinário. É um lucro que está a crescer. E ainda bem que está a crescer. Ainda bem. É suposto estar a crescer. Porque E a maior parte das vezes eles fazem uma análise nominal e não comparatória a nível percentual, não é? Por exemplo, Sim. um exemplo clássico daquilo que aconteceu na altura do aumento inflacionário foi que, apesar de existirem nominalmente maiores lucros por parte do Continente, Pingo Doce, etc., vários supermercados, eles a nível percentual tiveram menores lucros. Então as pessoas disseram, eles atingiram todos os recordes. Porquê? Porque no ano passado tiveram 200 milhões e agora tiveram 230 milhões. No entanto, os 230 milhões de agora valem menos do que os 200 milhões de há 3 anos atrás. Então não faz sentido nenhum fazermos essa análise. E as pessoas tipicamente caem nesta esparrela. Sim. É como aquela questão do salário mínimo, não é? O salário mínimo nunca aumentou tanto, diz o Partido Socialista. Sim. Ok, porque antes recebias 500, agora recebes 800. Mas vais a ver, e das duas uma, ou tens o mesmo poder de compra, ou provavelmente tens inferior, porque as coisas são muito mais caras, não é? Portanto, o poder de compra real, que é aquilo que interessa, diminuiu. Exatamente. Pronto, então, economicamente, é assim, vamos fazer fenómenos comparatórios. Eu continuo a achar que eles economicamente, no somatório do todo, porque se nós formos ver outras propostas que eles têm, etc., e mesmo no programa deles que nós fizemos uma análise antes das eleições, o saldo entre as propostas economicamente mais à esquerda e economicamente mais à direita, acho que continua a ser de direita, ok? Acho que continua a ser um saldo relativamente de direita, então eu colocaria aí, com o par do CDS, um bocadinho se calhar mais à direita. Economicamente falando. Concordas com isso? O saldo, né? Estamos a falar do saldo. Apesar de eles terem de forma completamente alienada propostas mais extremas que a Iniciativa Liberal economicamente, o que é ótimo, e propostas similares à do Bloco de Esquerda. É só incongruente, percebes? Porque assim... É incongruente. Ou seja, tem muita dificuldade, porque me dizem, por exemplo, o André Ventura diz assim, pagamos imensos impostos. É verdade. Isso. Ou seja, eu concordo. E depois dizem, agora eu quero criar esta e esta instituição. E vou-se pagar como, caralho. Ou seja, ele quer diminuir a receita, ok? Mas quer aumentar a despesa. E eu tenho sempre dificuldade porque não entra... Tu fizeste matemática, não é? Fizeste matemática. Ou seja, é matemática, não é? Uma coisa muito básica. Tens um orçamento de 10, não é? E diz, nós temos impostos muito altos, temos que diminuir. E como a tua receita vem dos impostos, tu vais ter 8 para o próximo ano. Mas ele diz, o que nós gastamos nem sequer é suficiente. Então vais ter um orçamento de 12. Como é que tu tens uma receita menor e aumentas o orçamento para 12? Não faz sentido, não é? É bancarrota. Bancarrota, não pode ser. Isso, é assim, a grande parte dessas propostas são mais eleitoralistas do que qualquer outra coisa. Desculpa, Marco. E depois vem-me com as conversas temos de cortar nos observatórios, temos de cortar aqui. Ok, eu não estou a dizer que não temos de cortar. Sim, temos. Mas
não, mas só o discurso, ou seja, de dizer que vamos buscar o dinheiro, ou, por exemplo, dizem, vamos buscar o dinheiro ao mercado paralelo, que é de não sei quantos mil milhões. Pronto. Quando eles dizem, o que é que eles estão a dizer que é mercado paralelo? Só para as pessoas perceberem. O que é que o André Ventura diz quando é isso? Está a dizer, sabem quando vocês pagam ao vosso barbeiro e dão-lhes uma notinha de 10 ou 20, ou seja o que for, e ele não declara? Isso é mercado paralelo. Quando pagas à vizinha para dar explicações ao teu filho. Isso é mercado paralelo. Qualquer coisa que não vos faça pagar um excedente de 20 e tal % sobre qualquer serviço é mercado paralelo, não é? Basicamente o mercado real, é isso o mercado É paralelo. mercado real. O mercado real é isso. E mesmo quando ele propõe, por exemplo, eliminar qualquer tipo de custo de portagens. Pá, what the fuck, meu? Eu achava que as coisas grátis, a estratégia das coisas grátis era a estratégia da esquerda, não é? Tipo, usando aqui o tal... Mas eu percebo, atenção, eu percebo o que estavas a dizer da cena eleitoralista, Claro. digamos assim, eu percebo aquela história de aumentar as reformas e não sei o quê, eu percebo porque é que ele faz isso, é óbvio, o André Ventura é um homem muito inteligente, portanto eu sei porque é que ele faz isso. Agora, eu só acho é que afasta, por exemplo, pessoas como eu, não é? Afasta pessoas como eu. Sim, mas atrai muita gente, Luís, porque tu vives num Pronto, país que mas é efetivamente verdade, adora olha, essas ideias e adora coisas grátis e por isso é que eles têm 50 deputados, pá. Eu concordo a 100%. Eu não sou o mercado, porque eu sou Não és, a não. minoria. Eu percebo isso. Nem tu, nem eu, nem o Rodrigo, nós não somos o mercado. É verdade, concordo a 100%. Concordo a 100%. Não digo concordar mais. Mas, portanto, hoje em dia, se me perguntas a mim onde é que eu os metia, aqui não digo que está errado, digamos assim, mas tenho dificuldade e em tão pouco tempo, eu não sei o que é que tu achas, Marco, mas em tão pouco tempo, alterar tanto, não é? Porque o partido é um partido tão jovem, não é? E em tão poucos anos passar de uma coisa para libertária quase a nível económico. Sim. Eu mencionava Hayek, mencionava Milton Friedman, mencionava Mises no seu programa eleitoral de 2007 e nós temos evidências para isso. Basta mostrar evidências porque senão é só a nossa opinião. Sim, claro. Bora colocar aí o Arroja, que é o responsável pelo programa económico do Partido Chega, ok? Sim, Um dos maiores responsáveis. Tem uma notícia em que ele está a criticar o resultado nas eleições europeias, disse que foi um resultado efetivamente não coincidente com aquilo que tinha sido o resultado nas eleições legislativas do Chega, e ele diz aí uma coisa muito interessante, ok? Estamos a falar da pessoa que era responsável pelo programa económico do Chega, certamente agora já não é, ou se é só responsável por 50%, com os 50% bons, ok? Então ele diz o seguinte, ele diz, o Chega, isto não é uma pessoa de fora, é uma pessoa do Chega, ok? Isso. Que tem essa responsabilidade toda. Ele diz, o Chega nasceu como um partido conservador liberal, ok? Conservador nos costumes e liberal na economia. É o que ele diz aí. Nas últimas legislativas, o seu programa virou consideravelmente à esquerda. É ele a dizer, não somos nós. Porque é evidente, não é? Tornando-se um programa que, na economia, é vincadamente social-democrata. E nós já chegámos à conclusão que social-democracia é o quê? A outra parte é engraçada, a parte final. Pronto. E noutros setores... Manda. E noutros setores, como quando se refere aos animais, uma mera imitação do PAN. Tem piada. Sim. Essa parte é importante porque isso tem o histórico daquela deputada que se tornou deputada do PAN, que se tornou deputada do Cristina qualquer coisa, não é? Que se tornou não, mas a malta do Chega vai dizer, não, mas o Chega jamais iria acabar com as touradas, por exemplo. Não é? Pronto. Sim. Eu acho que isso aí foi um exagero da parte dele, por causa da questão da deputada do PAN que se tornou deputada do Chega. Mas na questão económica ele está certo, e é essa a especialidade dele. Portanto, ele é um economista, é essa a especialidade dele, é isso que ele se calhar tem legitimidade mais para dizer. E ele depois no fim termina com uma cena também. Acusa a Roja, acrescentando que os portugueses já têm o PS e o PSD, dois partidos sociais-democratas, pelo que não precisam de um terceiro, que é o que nós estamos sempre a dizer. Sociais-democratas já temos nós que chega, ok? Partidos do centro, como vocês podem ver na análise que nós fizemos, é o que nós mais temos. Portanto, nós não precisamos de mais um. E é isso que o Chega, e pelo menos economicamente, se aproximou bastante. E pronto, e, na minha opinião, é óbvio que foi errado, politicamente. Agora, como estratégia eleitoral foi ótimo, porque eles claramente ganharam mais eleitores. Portanto, agora eu pergunto, Marco, achas que a longo prazo beneficia? Não, e acima de tudo não beneficia o país, isso é o mais importante, não é? Porquê? Porque eles estão sedentos de crescerem o mais rapidamente possível.
ok? E tudo bem, eles têm legitimidade, eles podem definir o que bem entenderem. Agora, eles não têm um plano de mudança social para Portugal, que é o que efetivamente precisa de acontecer, é convencer os portugueses de que serem dependentes e filhos eternos do paternalista Estado é algo errado, é algo mau, é algo que não promove o inventismo português, que nos retorna a uma situação de incrível poder, seja de inspiracional a nível de implementações de novas tecnologias, a forma como nós navegamos os mares, encontramos, tipo, nós basicamente tornámos-nos os fundadores do mercado livre global, Nós colocamos todos os países a falar uns com os outros no que diz respeito a mercadoria pelos mares. E ter essa herança histórica e sermos hoje economicamente de esquerda, né? Economicamente à esquerda, pá, é só triste, é mesmo triste, é uma tragédia, é uma tragédia. Estás a falar e estás-me a fazer... Eu estou a escrever um artigo para o Soberano, acho que vais gostar muito, porque eu toco nessa questão de Portugal ter sido... Eu acho que muitas pessoas não têm noção. Existem, eu não te quero mentir, depois tenho de confirmar para depois também meter no artigo, mas existem 7 ou 8 países, não existem mais, 7 ou 8 países que já foram ou são a reserva, a moeda de reserva mundial. Isso. Um desses países foi Portugal. Isso. Só para percebermos o que é que estamos a falar. Portugal já teve tanto ouro, acho que Portugal já foi tipo top 3 dos países que mais ouro tinha nas suas reservas. Só para as pessoas, eu não sei se as pessoas percebem o que é isto. A reserva da moeda mundial era portuguesa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os portugueses, confiava-se tanto nos portugueses que a reserva é Portugal. Isso, um escudo valia tanto como ouro, não é? O que acontece hoje com o dólar acontecia com os portugueses, que é a moeda de reserva. Acontecia mais, na verdade. Acontecia mais porque na altura, efetivamente, tinhas confiança de que o ouro valia... A tua moeda estatal valeria o que tu tinhas nos cofres relativamente ao ouro. Pelo menos numas primeiras fases. Nós sabemos que a história é mais complexa que isso. Mas sim, pá, é trágico. É trágico, principalmente, um partido que muita gente acusa de ser saudosista, que muita gente acusa de querer voltar ao passado. Quem me dera que eles queiram voltar ao passado no que diz respeito ao espírito português, não é? Não ao espírito... Há 500 anos. 500 anos atrás, em que se fazia canções da Amália a basicamente exaltar a pobreza portuguesa. E se quiserem confirmações disso, vão ler a letra de Uma Casa Portuguesa, que foi uma música encomendada pelo regime, basicamente para exaltar a humildade e a pobreza portuguesa. Não essa era, mas sim eras passadas, onde nós efetivamente conquistamos os mares e abrimos horizontes completamente inalcançados, tanto a nível de evolução tecnológica relativamente à área de navegação, como a nível mercantil, etc. Sabes quantas pessoas é que existiam nessa altura? Sabes quantas pessoas? Eu estou a escrever. Quantas pessoas existiam no mundo? É isso que estás a dizer? Não. Quantas pessoas existiam em Portugal? Não, quantas? 1 milhão de pessoas. É muito menos, claro. Agora, não. É que ainda torna mais magnífico. Ou seja, ainda torna mais uma coisa incrível. Um país com 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Vamos a falar. Visto o que nós fizemos, pá, incrível. É uma cena incrível, mano. Incrível. É uma cena inacreditável. Tipo, eu acho que as pessoas não percebem. Tipo, a grandeza da cena. Tanto que no outro dia aconteceu uma cena. Isto vai parecer estúpido. Deixa-me só contar rápido. Anda, claro. Foram à minha... Pronto, tenho uma casa nova, não é? Então foram lá pôr a máquina de lavar roupa. E foram super mal educados. Tive um serviço terrível. Pronto. E super mal educados. E mal chegaram, olharam para o sítio e disseram assim... Tipo, olharam para o sítio que era para pôr a máquina e disseram: a mangueira não dá. Ou seja, era uma mangueira... Pronto, a mangueira para pôr, porque esta mangueira da máquina é curta, logo não vamos conseguir instalar a máquina. Logo depois vem cá instalar não sei o quê. Mas super mal educados e não sei o quê. E eu depois recebi uma chamada da empresa a dizer assim: os colegas deram aqui indicação que não foi possível instalar a máquina porque a mangueira era curta e logo estou a ligar para confirmar se isto aconteceu. Por acaso, essa parte do controle até foi... Pronto, agora eu não quero estar a entrar por detalhes. Basicamente, eu disse assim... Ela perguntou-me, foi isto que aconteceu? Só que estou a ligar para confirmar se foi isso que aconteceu. Eu disse, olha, é assim, eu não sei se a mangueira é curta ou não, porque não tentaram, não é?
e sabe, por exemplo, você vai ali para Lisboa e olha para o mar e diz assim, será que a gente consegue agarrar aí uns paus, umas madeiras, umas merdas e conseguimos construir uma caravela e depois conseguimos ir para o Brasil? Ou será que existe lá uma cena qualquer? Se eu tivesse consigo em 1500, no século XV ou XVI, se calhar eu dizia assim, provavelmente não dá. É provável que não dê, mas ao menos vamos tentar, não é? Ou seja, vamos tentar, Disse a pessoa que ligou, meu. Eu juro que disse isto, porque eu estava no meio de escrever o artigo, aquilo estava na minha cabeça. Eu assim, ao menos a gente tentámos. O que é que aconteceu a Portugal? Um país com quase 1000 anos de história. Eles não se sentavam e diziam assim, é provável que não dê. É provável que não dê, logo não vamos fazer nada. É isso, mas é o espírito assim? atual. É o espírito atual, é. O espírito atual, nós estamos adormecidos. E então, eu não acho que com este tipo de propostas nós mudemos alguma coisa. E acho que quem perde não é o Chega. Quem perde mais é Portugal. Quem perde mais é o português, que está continuadamente à espera. Deixa-me só terminar o rant. Porque não é... E é aquilo que eu vejo. É em tudo, em todo lado. É o que é. É não sei o quê. É a atitude do que se lixa. É assim. Não! A gente temos que tentar. Aceita custa menos, é nova agora. Aceita que dói menos. Não é. Essa atitude não é a atitude que aqueles homens tiveram. O orgulho português, não é? De ser português. Eu não tenho orgulho em ser português. Com esta atitude do nada interessa e é assim a vida e há nobreza na pobreza. Não! Não aceito isso. O orgulho português Já reparaste que uma das coisas que se foi tornando mais tradicionalmente português agora no mundo contemporâneo é emigrar e sair de Portugal. Se existe uma coisa que é tradicionalmente portuguesa agora, no presente, e que é super comum, é emigrar e sair de Portugal. Houve na minha rua, há 12 casas. 9 são de imigrantes. 9. A minha casa era do imigrante. Se há coisa mais tradicionalmente portuguesa, principalmente em algumas regiões em particular, esta aqui onde eu vivo é bastante afetada por isso, é sair de Portugal, ir emigrar e procurar melhor vida noutro país. Isso é uma das coisas que se tornou mais tradicionalmente portuguesas. Ou seja, isto basicamente comprova que Portugal não serve os portugueses. Ainda há pessoas que efetivamente têm lá nos seus genes essa pujança, mas o ambiente de Portugal não serve os portugueses neste momento. E isso é triste ver isso. Mas foi ao que chegamos. Desculpem lá o morrente, malta, mas agora teve de ser. Tranquilo. Bora finalizar aí. Bora. É assim, economicamente eu estou contente com essa posição. Okay. Autoritarismo, mais ou menos intervenção estatal, não é? Mais ou menos intervenção estatal. Tu achas que eles têm mais ou menos intervenção estatal, exigem mais ou menos intervenção estatal do que, por exemplo, o PSD? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que sim. E atenção, vocês podem concordar com alguma dessa intervenção. Vocês podem dizer, não, mas eu concordo com cotas de, por exemplo, não se pode construir mesquitas no centro de Lisboa, blá, blá, blá. Por mais que, por exemplo, o terreno seja daquela pessoa e ela faça o que quiser com ele. Vocês até podem concordar com esse autoritarismo, mas não deixa de ser uma forma de intervenção estatal por parte do Estado na pessoa de ela poder fazer o que bem entender. Sim. E eu acho que é mais autoritário nesse sentido. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o local, não sei o que é que tu achas, mas onde estão neste momento, eu acho que é provavelmente onde o Chega se encontra neste momento. Eu colocaria, porque, por exemplo, isto vai parecer irónico, mas também há factos para isso, não é por acaso que o PAN, que uma deputada do PAN foi para o Chega. Socialmente falando, eles querem mudar Portugal no mesmo sentido. Eles querem mudar Portugal à força para uma certa perspectiva societal, não é? O PAN quer fazer isso relativamente aos animais, à ecologia, não sei o quê, e o Chega quer fazer relativamente à cultura, esquecendo-se de que um dos maiores inimigos da cultura e do espírito português é efetivamente essa intervenção estatal. Porque a partir do momento em que tu tens o Estado a competir com a família, é óbvio que a família vai ser destruída, não é? O Estado Social destrói a família automaticamente, porque eu já não preciso andar bem com o meu vizinho, porque se eu precisar de ajuda, ele pede ao Estado, não me pede a mim. Sim. Se eu precisar de ajuda, eu não lhe peço a ele, eu tenho o Estado. Então, não preciso de ajuda de ninguém da minha família, não preciso de ajuda de ninguém da minha comunidade, as tradições perdem-se, porque já não existe uma interdependência populacional. A única interdependência que existe agora é entre mim e o PS, entre mim e o PSD. Então eles não assumem isso, eles não reconhecem isso, isso é muito triste. Então é um bocadinho um tiro no pé, mas parece-me bastante similar a nível de autoritarismo, não é? Porque eles querem impor
impor algumas facetas da sociedade da mesma forma que o PAN quer, não é? Tipo, o PAN, em vez de tentar convencer as pessoas de que ser ciência animal pode ser uma coisa a respeitar, não, eles querem impedir que as pessoas consumam carne e acabou. E pronto. Exato. Sim, Mais sim, simples. sim. Então, por eu aqui. acho que aí onde está ótimo. É. E com muita pena minha, meu, porque o Chega, anteriormente, e nós chegámos a essa conclusão, estava Sim. bastante mais abaixo e à direita, Tá economicamente bem. falando. Agora a pergunta é, tu achas que a longo prazo, só para terminar aqui com o Chega, tu achas que a longo prazo o Chega, enquanto partido, esquece Portugal, o que é melhor para Portugal, porque também vamos ser honestos, os partidos não estão muito preocupados com isso. Estão preocupados com o seu próprio partido. Supostamente deve ser o país primeiro e depois o partido, mas nós sabemos que não é assim. Mas Não, pronto, não é assim lado nenhum. Não é assim lado nenhum. pronto. Mas em relação ao Chega, tu achas que o Chega, a longo prazo, vai beneficiar mais onde está ou onde estava? Não, vai beneficiar muito mais onde está. Agora, eles têm um problema, que é eles se tornarem um partido uniformizante centro, vão começar a destruir aquela ideia de que são um partido de protesto e que quer realmente mudar o sistema. Porque como é que eles querem realmente mudar o Ser sistema? um PSD Isso. 3 ou um PS? Pois, vai ser o social-democrata 3, não é? Então, e nós já temos 3, já temos o Partido Socialista, o PSD, o CDS e agora mais um, pá. Não faz muito sentido, esse espaço talvez esteja ocupado, mas as pessoas em Portugal efetivamente ainda têm muita ideia de que o Chega quer mudar as coisas no sistema. E em algumas coisas quer, atenção, em algumas coisas efetivamente quer. O líder que é muito carismático e tem uma Isso, um líder capacidade que é oratória extremamente brutal. carismático, extremamente O André angariador, Ventura atenção. consegue, ele consegue dizer basicamente qualquer coisa e consegue dar a volta. Ele está numa entrevista e ele tem uma capacidade, assim, digam-me o que quiserem, em termos de política e a nível de inteligência política e da capacidade de sabes, o político tem de ser muito rápido. Tipo, imagina, estás a debater comigo e tens... Não, ele é ótimo, ele é ótimo. Não, Por exemplo, é o melhor. vou dizer aqui uma coisa Cala, que não. alguém me disse, que falou diretamente com o André, etc., que alguém me disse que teve a sensação quando falou com ele. Pronto, é uma pessoa muito conhecida, mas eu não vou mencionar o nome. Sim. Essa pessoa disse-me assim, eu quando estava a falar com o André, o gajo é extremamente hábil. Ele conseguia dizer, por exemplo, eu gosto de homens, mas eu não sou gay. Exatamente isso. Eu vou para a cama com homens, mas eu não sou gay. Tipo, ele não disse isto, como é óbvio, mas foi um exemplo que ele deu, analógico, estás a perceber? Estás a perceber? Tipo do género. Sim, eu vou taxar lucros excessivos das pessoas, das empresas. Não sou socialista. Mas eu não sou socialista. Estás a perceber? Tipo, isso é uma arte. Isso é uma arte. Isso é uma arte conseguir fazê-lo assim, tipo, com esse carisma e de uma forma tão convincente, não é? Mas também demonstra uma ignorância por parte do público português a não conseguir apanhar estas coisas. Foi sem dúvida provocado, ok? Eu acho que a perspectiva pessoal do André Ventura era mais próxima daquilo que era em 2017. No entanto, foi sem dúvida provocado como estratégia eleitoral para eles conseguirem mais votos, para eles conseguirem mais representação na Assembleia, aproximarem-se do centro. Porque é no centro que estão os votos em Portugal, porque é no centro que está a ignorância votante, não é? Porque as pessoas não sabem bem aquilo que acreditar, então dizem, não posso ser muito extremo e vão assim à maluca. Agora, temos que dar a benesse também ao Chega, e por isso é que ele também deixa um bocadinho na questão autoritária. Tudo que seja questões woke, eles estão muito bem, porque o wokeismo é uma forma de autoritarismo societal, e eles estão contra isso, e acho que fazem muito bem. Agora, há outras coisas, por exemplo, controle imigratório, etc., por mais que nós concordemos, é uma forma de intervenção estatal também nesse sentido, e vocês não podem negar, é o que é, pronto. Agora vocês até podem concordar, eu particularmente concordo. Eu particularmente concordo com mais controle fronteiriço relativamente àquilo que é a nossa nação. Não há problema nenhum. Isto torna-me um bocadinho menos libertário? Nem por isso. É um bocadinho mais complexo do que isso. E vocês podem ver, por exemplo, hoje no vídeo que saiu, nós estamos a gravar isto agora, vocês vão ver isto depois, no vídeo que saiu do Luís, que ele tem também sobre fronteiras no nosso canal. Mas eu acho que isto está bom para o Chega. Eu não acho que vai ajudar o país. Eu acho que o Chega... O principal desafio que ele tem é as pessoas não votam no Chega por aquilo que ele acredita. As pessoas estão-se a cagar para o que o Chega acredita. As pessoas votam no Chega porque é o partido que faz barulho e diz isto está tudo mal e nós queremos mudar. É verdade, vamos ser sinceros. 20% das pessoas votam no Chega por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles efetivamente querem fazer. Os outros 80% ouviram o André Ventura 2 ou 3 vezes na televisão e disseram o que este gajo está a dizer faz sentido. Porque ele é contra esta porcaria toda, porque está tudo uma merda. Eu agora saio de casa, eu sou mais brasileiro e mais indiano do que português, isto não faz muito sentido, estão a desvirtualizar o meu país, isto é tudo uma corrupção,
dirigente estatal atrás de dirigente estatal a ser preso ou condenado ou julgado por corrupção. Isto realmente está tudo mal e eu quero mudar isto tudo e ele diz-me que vai mudar isto tudo, por isso eu vou votar nele. Então é mais um voto efetivamente antissistema, que eu acho bom. Agora, ele não pode querer ser antissistema e propor a mesma coisa que o sistema faz. Então esse é o maior desafio dele. É como é que ele vai permanecer antissistema, querendo ser basicamente igual ao sistema. Deixa-me, enquanto estavas aqui, sabes como é que eu sou? A minha cabeça não para. Eu tive de vir aqui buscar isto porque estávamos a falar sobre a questão do André ter aquela habilidade, não é? E então eu quis vir buscar aqui um momento onde ele fala, onde ele toca na questão, que para mim é a questão, digam-me o que quiserem, para mim é a questão central que aconteceu em relação ao Chega, que foi, afastou-se das ideias da liberdade na parte económica, portanto, afastou-se completamente, não é? E ele toca aqui neste ponto, portanto, eu vou meter aqui, isto foi uma live há 3 meses, mas eu, como vi isto em direto, ou pouco depois, lembro-me perfeitamente deste momento. Temos então agora uma questão da Marlene, que nos está a acompanhar no YouTube, mas que é uma questão que vai sendo recorrente, tenho a certeza que o André também já terá visto nas suas redes. A Marlene pergunta-nos quando é que podemos ver um Chega mais liberal na economia. É uma questão. Muita gente me tem perguntado isso e até com algum tom acusatório, não digo que seja da Marlene, mas faz sentido a pergunta. O Chega teve uma evolução e isto é importante as pessoas perceberem. Um partido que era, ou seja, eu até já o disse numa entrevista, eu não tenho, sob a minha liderança, e portanto um dia isto pode mudar, como é evidente, mas sob a minha liderança o partido tornou-se eventualmente, Marlene, isso é verdade, um pouco menos liberal na economia, mas apenas menos liberal no sentido de uma liberalização absoluta. O partido ganhou um forte pendor social. Porquê? Porque nós não podemos aplicar um modelo liberal puro a um país como Portugal. Portugal não é a Holanda. Desculpa, eu não concordo, mas ele não é bom. Digo-me, enquanto político, ele não tem esta capacidade. Espera, ele ainda não terminou. Mas isto vamos terminar. Holanda, nem é a Inglaterra. E mesmo a Alemanha e a Finlândia. Portugal tem problemas de coesão muito sérios que não existem noutros países. E também tem uma carência de investimento público que não existe noutros países. Nós não podemos simplesmente olhar para algumas regiões do país, como Porto Alegre, onde neste momento está tudo a fechar, as lojas estão a fechar, as casas estão a ser desabitadas, olhar para aquilo e dizer como é que isto se resolve? Bom, deixando a economia funcionar. Não é assim, não vai funcionar. O que vai é desaparecer tudo. As pessoas vão-se embora, não vai haver investimento nenhum. Porquê? Porque as pessoas não sentem cá retorno. Quem é que vai investir em Porto Alegre se não sentir que tem um retorno disso? Que possa acontecer a breve trecho? Quem diz Porto Alegre diz Beja, diz algumas regiões dos Açores, do Algarve, de Bragança, de Vila Real. Isto também é Portugal. Talvez o liberalismo funcionasse em Lisboa e no Porto. Funcionava bem, porque aí a economia funciona, a dinâmica funciona, o talento funciona. Eu sou pela meritocracia e sou economicamente um liberal. Mas tenho que adaptar isto ao modelo de país que temos. E o modelo de país que temos exige investimento social. Às vezes perguntam, bom, porque é que é tão favorável ele é incrível, ao aumento dos salários de funcionários públicos? Para. É isso. Eu sou economicamente liberal. Ele diz, eu sou economicamente liberal. Eu gosto de homens, mas eu não sou gay. É isto, meu. Eu sou economicamente liberal. Mas em Portugal não existe investimento social suficiente. Investimento... Porra, meu. Como é que é possível alguém dizer que é liberal e querer maximizar o investimento público? Isso são coisas contraditórias, não faz sentido. Mas não faz sentido, meu, não faz sentido. E agora, ele sabe perfeitamente o que está a fazer, que este gajo não é idiota. Este gajo não é idiota. E quando ele diz Portugal não é Holanda, por isso é que isto aqui não funcionava, ele se calhar está certo. Ele se calhar está certo, Luís, porque efetivamente Portugal não é Holanda, porque os portugueses não são os holandeses. E ele está a vender o peixe dele para os portugueses. E os portugueses não são os holandeses e não reconhecem a linguagem da liberdade. Agora, ele está errado. Porque em Porto Alegre, efetivamente, por causa da atuação estatal e falta de liberalismo, é que não se cresce. Porquê? Pensa comigo. Nós temos não só um salário mínimo universal em Portugal, que não faz sentido absolutamente nenhum. Boa okay? O salário mínimo é das principais coisas que faz com que este país seja tão centralizado no litoral, por exemplo. Uhum. E, acima de tudo, a falta de investimento no interior advém desse fator. Porquê? Porque quando tu investes no litoral, tu tens uma garantia por parte de um salário mínimo, por exemplo, que está, se calhar, abaixo daquilo que seria expectável pagar em Lisboa, que tu podes pagar lá, e que estás protegido pelo Estado para pagar e a competição funciona da mesma forma, e ao mesmo tempo os impostos são iguais. Enquanto que se não existissem impostos, por exemplo, por parte do interior, tu com o liberalismo conseguirias salvar o interior. Diz assim, olha, queres salvar Porto Alegre e Beja? 0 imposto para qualquer investimento em Porto Alegre e Beja.
Pronto, aí tens uma medida libertária e uma medida liberal economicamente que provavelmente colocaria aquela região lá em cima, tipo nas nuvens. E agora, uma região que, por exemplo, uma casa, sei lá, um quarto em Porto Alegre custa 100 euros, em Lisboa custa 500. Tu queres comparar as coisas? Como é que tu podes comparar essas coisas? Mas ao mesmo tempo o salário mínimo é igual nas duas regiões. Não faz sentido, não é? Ou seja, nós temos vários problemas naquilo que ele fala sobre falta de coesão territorial, advindos da intervenção estatal que nós temos, da falta de liberalismo. Ou seja, o que ele está a dizer nem sequer faz sentido economicamente falando. Mas pronto, ele consegue efetivamente dizer como é que a malta acusa de dizer tudo e o seu contrário. Neste caso está a dizer. Ele consegue mesmo dizer eu gosto de homens, vou para homens, para a cama, mas eu não sou gay. É isso, pá, é isso. Ele consegue mesmo dizer Mesmo isso. para finalizar, aqui o Zuga, onde é que classificarias o Zuga? Isso depende do dia, pá, depende do dia. Eu há dias em que estava no extremo cá em baixo direito, inferior. Há dias em que estou, se calhar, mais ao lado da iniciativa liberal, mas o que é certo é que eu estou sempre no quadrante amarelo. Pronto. É isso. Eu também, eu basicamente, eu também me encontraria aqui é o meu local. É isso. Eu acho que talvez o Rodrigo fosse um bocadinho mais... E isso advém de posições ideológicas. Eu sou contra a coerção, eu sou contra a imposição de qualquer tipo de força perante outro indivíduo. E não importa minorias e tretas, a maior minoria de todas é o indivíduo, ok? Por isso eu não me importo dessas tretas de minorias ou não minorias. Isso é relevante para mim, as pessoas são todas iguais. És humano, chega, não é como os outros. Tens de ser humano e preto, tens de ser humano e branco, tens de ser humano e fora do ventre da mãe. Só assim é que tens direitos, estás a ver? Não, és humano, chega para mim. E então daí a minha posição ideológica ser bastante verticalmente inferior aí na questão do libertarianismo. E economicamente advém do mesmo fator, porque se eu sou contra a agressão, eu seria automaticamente contra imposições de regulação estatal e de força perante a minha liberdade económica de fazer negócio contigo, ok? E isso também entra, se calhar, em contradição contra algumas coisas que são tradicionalmente mais de direita, como por exemplo, seres contra drogas. Eu sou contra drogas, moralmente falando. Agora, eu não posso exercer força sobre ti, Luís, para tu fumares a erva que tu quiseres. Pá, fuma. Eu acho errado. Eu não aconselho. Eu, se fosses meu filho, dava-te se calhar umas palmadas no rabo. Mas eu não te vou impedir de o fazer. Cada um vai para o inferno à sua própria maneira, a não ser que interfira comigo ou com qualquer outra pessoa. Percebes? Então, nesse aspecto, a política é muito mais tridimensional. Então eu não posso dizer de forma pura que sou um indivíduo de direita, porque neste aspecto eu não sou. Estás a ver? Eu não sou. Estou a perceber. Sim. Então, nesse sentido, o principal objetivo deste vídeo era efetivamente fazer as pessoas perceberem um bocadinho de forma mais robusta as diferentes ideologias políticas e como é que elas se posicionam aqui em Portugal e perceber que a política é mais tridimensional do que simplesmente esquerda e direita. Ok? Agora, se vocês um dia ouvirem alguém acusar o Chega de que se está a tornar mais à esquerda, que eu já entendem o que é que eles querem dizer com isto. Eles podem efetivamente ser um partido ultraconservador nos costumes, e não há nada errado com isso. Eu sou relativamente conservador em vários costumes e defendo-os bastante, e ao mesmo tempo, de forma completamente similar, serem mais à esquerda economicamente. E é isso que as pessoas querem dizer com ele está-se a aproximar da esquerda, ok? Portanto, agora vocês não precisam ficar tão confusos relativamente a estas coisas, porque já entendem que a política é tridimensional e este foi só um exemplo de uma bússola. Há outras bússolas que analisam outros tipos de fatores, mas esta é sem dúvida a mais comum. Portanto, é aquela que provavelmente nós vamos assistir mais e mencionar mais. Portanto, sempre que alguém agora mencionar a esquerda e a direita, tenham sempre em mente de que tipo de coisas é que eu estou a falar. Estão a falar de coisas sociais, estão a falar de coisas económicas, porque efetivamente acontece muitos partidos terem uma junção destes eixos e se tornarem simultaneamente e economicamente coisas mais à esquerda e depois socialmente coisas mais à direita e intervenção estatal mais à direita, ok? Portanto, acho que assim capacitamos as pessoas a ter um discurso mais robusto quando discutimos sobre estas questões, e esse é o principal objetivo deste vídeo, era quando vocês discutem sobre isto, saberem do que estão a falar e saberem que por mais que um partido diga ser de direita ou de esquerda ou whatever, isso significa muito pouco. Temos que olhar para as medidas e conseguir posicioná-las em eixos como o que acabamos de fazer aqui. E eu não sei o que é que tu achas, mas mesmo para terminarmos, o que eu faço, eu não faço este exercício em si, mas é um bom exercício, faço na minha cabeça, não faço como acabamos de fazer, mas é um exercício muito interessante. E aquilo que eu faço, por exemplo, sempre que tenho de votar, sempre que há eleições, eu sei onde é que eu estou
estou ali naquele cantinho, não é? E depois o que é que eu faço? Eu voto naquele que eu acho que está mais próximo dali onde eu me encontro, porque acho que não existe nenhum, como por exemplo existe no PCP. Imagina que eu estava no outro lado, eu iria votar PCP. Como não existe nenhum ali, eu voto no que está mais próximo dali, ou que na minha opinião está mais próximo dali. Sempre votaste Iniciativa Liberal, é isso, não é? Eu basicamente, desde que a Iniciativa Liberal existe, sempre votei Iniciativa Liberal. Sim. Eu entendo isso. Mas é complexo, não é? É complexo. Daí estamos a discutir sobre isto, porque se alguém prioritizar, se alguém prioritizar muito os valores culturais e que estão a ser ameaçados pela cultura woke, etc., certamente a Iniciativa Liberal não é o melhor voto. Então é complexo, apesar de vocês, por exemplo, poderem defender efetivamente uma economia mais liberal nesse sentido. Eu só acho é que se não resolvemos a economia, tudo o resto é irrelevante. É a minha maneira de ver o mundo, é a minha experiência, é aquilo que eu vejo. É que a nível cultural está tudo resolvido, ok, mas se a nível financeiro nós não estivermos bem, ou seja, imagina, a malta vai continuar a emigrar, ou seja, é um bocado por aí. Agora, se é complexo, claro que é complexo, e eu adoraria ter um partido perfeito que eu podia votar, não é? Não existe, nunca vai existir. Isso só existe para a não há malta de problema esquerda. nenhum em existir, malta. É tudo uma questão de prioridades. Vocês têm a própria hierarquia de valores de vocês e agora estão mais capacitados para se calhar julgar os partidos dessa maneira. No entanto, existe sempre alguma coisa que é mais fulcral na atuação de um partido? Aquilo que eles propõem como Desculpa, bandeira? eu disse que votei sempre a Iniciativa Liberal e é mentira. Desde que eles existem. Desculpa, desde que eles existem, mas é mentira. Eu nas últimas votei no ADN. As europeias, eu também votei no ADN. Porque lá está, tipo, o ADN não é tão liberal economicamente como eu, mas relativamente à Europa, nem relativamente à Iniciativa Liberal. Ou seja, se eu votasse só a parte económica, eu votaria a Iniciativa Liberal. No entanto, relativamente à Europa, eu estou-me nas tintas para a questão económica neste momento. Porquê? Porque a questão principal é a sua intervenção autoritária nas nossas vidas, na completa destruição da nossa base monetária. E eu votei na Joana económica, mas é muito mais autoritária. Mas eu vou ser sincero, eu votei na Joana individualmente. Eu conheço o partido, mas votei na Joana individualmente porque gosto muito da Joana e porque ela foi nos debates, inclusive veio aqui ao Zuga, foi quem se aproximou mais das ideias da liberdade. Ou seja, foi quem abraçou mais as ideias da liberdade. Foi quem pareceu mais libertária a falar. Ela, inclusive, falou da questão do euro digital. Ninguém falou, só ela. E eu assim, ok. Epá, ela está abraçada. E cada eleição é uma eleição, não é? Cada eleição é uma eleição e as prioridades que eu tinha para votar na Europa são muito diferentes das prioridades para Portugal. Não estou com isto a dizer que se calhar não votaria no ADN em Portugal. Talvez, depende daquilo que eles propusessem e daquilo que eles fizessem como sua medida bandeira. Mas para a Europa foi um voto que eu, de forma bastante orgulhosa... Se for libertário, ou mais libertário, digamos assim, por exemplo, imagina, eu votaria na Joana... o Bruno mais vezes, pausa. Eu digo-te, se a Joana tivesse com o mesmo tipo de discurso para o Parlamento Português, eu votaria também. Eu também votaria, porque sentia que encontrava-se mais dentro das minhas ideias do que a Iniciativa Liberal. Porque não tinha medo de falar do euro digital ou das questões da pandemia, ou seja, sem medo nenhum. E eu gosto disso, não é? Que é mais tipo... É mais a cena, porque a minha cena, a nível político, é mais o deixa-me em paz. Estás a ver? Né? Deixa-me em paz. E pronto, e ela... Ela tem esse espírito, sem dúvida. Eu também votei no ADN nas europeias e foi um voto do qual me orgulho bastante. E estão a ver, ela era do Bloco de Esquerda, estão a ver? A política é efetivamente feita de complexidades relativamente aos seus diferentes eixos, não é? E quando no passado o Bloco de Esquerda era um partido mais de deixa viver, hoje tornou-se bastante mais autoritário, principalmente nestas questões woke que mudaram bastante, não é? Toda esta guerra de classe se tornou uma guerra identitária agora, e por isso é que eles tornaram bastante mais autoritários, apesar de economicamente já serem bastante esquerda. Mas lá está, as pessoas aprendem, a Joana aprendeu, e a Joana agora é uma versão melhorada daquilo que era no passado. Malta, eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Nós alongámos-nos um bocadinho. Digam-nos se querem que nós façamos uma versão condensada disto, onde nós só colocamos os partidos e pronto, em 10 minutos. Mas eu acho que o que nós falámos
é importante. Digam nos comentários se concordam connosco, digam se discordam. O objetivo é esse, é fazer-vos pensar, fazer-vos discutir estas ideias. Nós não queremos estar certos, queremos é que vocês pensem, porque a maior parte das pessoas não pensa, a maior parte das pessoas anda aí tipo amoeba a navegar pelas suas vidas sem qualquer tipo de pensamento ou reflexão sobre aquilo que está a acontecer, sobre as diferentes ideias de filosofia política ou da atuação política que os diferentes partidos têm em Portugal, e esse é o nosso principal objetivo, é criar seres pensantes em vez de seres votantes. É esse o nosso principal objetivo. Portanto, espero que tenham gostado, digam-nos nos comentários se gostaram, se querem apoiar o nosso projeto e o nosso canal, têm várias formas de o fazer na descrição, incluindo juntarem-se à nossa comunidade, fazerem donativos, tornarem-se membros, tem a nossa loja, onde vocês podem ter t-shirts brutais para adquirir, como por exemplo esta aqui e outras, que vocês têm lá sobre outros e variados temas. E é isso. Luís, alguma última palavra? É isso, não tenho mais nada a acrescentar, espero que tenham gostado e até à próxima. Até à próxima, malta. E não se esqueçam, a ignorância é a arma deles, a sapiência é a nossa. Um abraço.